Fala galera, mais um episódio do nosso podcast com empresários mão na massa, galera raiz, com história incrível para contar. E hoje eu tô com um amigo convidado, faz parte do nosso Move a Pro, tem um grupo de restaurante muito relevante, tanto lá em Olambra e agora chegando aqui em Campinas. Então tô com o João. João, um prazer ter você aqui. Não falei, Lago do Holandês. Então, lá em Olambra, inaugura há mais de 4 anos. Campinas está chegando agora e também a Casa do Lago Confeitaria, tanto em Olambra como agora também no Shopping Dom Pedro com um quiosque lá dentro. João, prazer ter você aqui, cara. Prazer é meu. Cara, vamos bater um papo, contar sua história, tentar trazer valor para o empreendedor que está vendo e vamos que vamos. Cara, então me conta um pouco da história. O Lago do Holandês, um sucesso, né? Abriu no Dom Pedro aí cheio de fila, coisas que vocês também não esperavam, mas eu tenho certeza que tem muita história para contar antes desse sucesso, né? Muito perrengue. É só flores. Né? Todo mundo, literalmente, né? Ele também vende flores, viu? A origem são flores. Mas... Isso aí. Cara, eu sei, todo mundo que passou aqui contou perrengue, eu sei que vocês tiveram de vocês também, então me conta um pouco aí da sua história, como que começou, da onde que veio o Lago do Holandês, a Casa do Lago, quero ouvir um pouco. Hoje a gente chama até de Grupo Lago, né? Uhum. Como cresceu, a gente tem que, né, seguir ali um direcionamento das empresas. A gente falou, vamos adotar o Grupo Lago para que a gente possa traçar um caminho para ambas as marcas, né, dentro do grupo. Mas, assim, começou, se quando eu tinha 20 anos alguém falasse que eu ia ser dono de restaurante, eu com certeza ia... Hoje você tem quanto, João? Estou com 29. 29. Meu pai já tinha tido restaurante, apesar de vir aí do mundo das flores, né? Desde que eu me lembre, né? Me conheça por gente aí, ele é produtor, atacadista, tudo ligado ao ramo das flores. Uhum. Mas sempre foi um empreendedor nato, né? Então, assim, onde ele viu uma oportunidade, ele ia de cabeça e fazia acontecer. Então, assim, sempre foi muito voltado nesse ramo. E aí um dia... Acho que tô falando aí de 2008, 2010 ali. Meu pai, assim, ele tem a gente brinca de paladar infantil, sabe? Gosta de carne, batata frita, não gosta de cebola. Aí ele veio um dia e falou, vou abrir um restaurante. Falei, porque assim, né? Na época acho que eu tinha, eu devia ter uns 7 anos. 7, 8 anos, assim. Tô chutando aqui. Mais de 20 anos atrás. Aí ele falou, vou abrir um restaurante. Aí ele abriu com a minha avó, né? Não, continuou com todos os outros negócios e tinha um restaurante também. Na época, assim, né, para encurtar um pouco, ele trabalhava também como comprador de flores e tudo, e ele tinha um receio de que talvez aquele mercado ali pudesse não acabar, mas não pudesse ser tão promissor. E aí ele acabou abrindo o restaurante, como acho que um terceiro negócio dele na época. Aí, assim, a gente até estava brincando um pouco antes, mas... são outros mundos, né? A gente não conhece a realidade que era naquela época, para você conseguir um fornecedor, para N coisas que internet hoje a gente... ainda no começo. Exato. Então, assim, era um mundo que exigia muito, muito contato, muito tempo, eu acho, talvez até mais do que hoje. E aí ele ficou por 5 anos com o restaurante. Era lá no Lago, lá no mesmo lugar. Chamava Lago do Holandês, né? Ele criou o nome, assim, tanto que lá, hoje você põe no Google ali, Lago do Holandês, até se refere ao lago mesmo. O lago chama Lago do Holandês. Assim, ali chamava Prainha. Uhum. Porque ali era a prainha dos holandeses, a praia dos holandeses. Meu pai, minha mãe, assim, mais da metade dos holambrenses, né, mais antigos, aprenderam a nadar ali. Tem um trampolim até hoje no meio do lago, porque a aula de natação era atravessar de um lado para o outro do lago. Caramba. Era isso, tinha areia, tinha um barzinho, tinha um quiosquezinho, como se fosse uma praia deles mesmo. E sua família é descendente holandesa? A do meu pai. Do seu pai? Meus avós, por parte de pai, vieram da Holanda na época da guerra, ainda crianças, assim, jovens, assim, e acabaram se conhecendo aqui, né? Não vieram... Veio, né... Aí acabou se juntando, porque o Olambra acabou virando um centro ali de holandeses, né? E aí eles acabam se conhecendo aqui no Brasil já. Mas, então assim, dali
acabou que ele virou o Lago do Holandês. Era outra pegada, era outra época, era uma comida mais coisa mais família ali, no sentido de aquela coisa de peixe na telha, sabe? Aquela coisa bem mais raiz, vamos dizer assim. Uhum. E ia muito bem. Só que é uma cidade que na época tinha seu turismo, né? A Holanda sempre foi conhecida por ser a cidade das flores, mas não tinha ali um turismo o ano todo. Era muito voltado para a época da festa, né? Que é em setembro, da Expoflora. E assim, ia bem, mas os outros negócios iam até melhor. E esse acabava que tomava até mais tempo, né? Porque, restaurante. E aí, com isso, foi no 5º ano dele. O restaurante, como eu falei, ia bem, principalmente no final de semana. E aí, acabou que meu irmão ficou doente. Aí, nessa época, minha mãe acabou tendo que... ela ajudava mais nos outros negócios, né, das flores. Ela acabou tendo que sair um pouquinho, né, para cuidar do meu irmão. Ele tinha 17 anos, né, que aí quando ele teve o câncer, daí ela saiu um pouquinho, e aí meu pai já estava realmente muito cansado. Ele, assim, estava pedindo a Deus ali o que fazer, quando do dia para noite apareceu um cara lá para comprar o restaurante. O cara queria comprar de porteira fechada, continuava rodando. Ele falou, meu, é agora, é a minha deixa. Casou o momento com a dor. Exato. Aí eu tô falando de 2010, 11, não me lembro certinho, por aí. E aí ele vendeu, foi o restaurante, assim, em 3, 4 meses o cara quebrou o restaurante. Aí depois daquilo virou balada, virou algumas coisas, e o lugar fechou, né? Ficou, assim, literalmente abandonado o imóvel ali abandonado. E aí eu passava sempre em frente e acho que, assim, todo mundo da cidade ficava... Pensando como estava sendo mal explorado ali. Que assim, aquela vista era linda, né? Aquele lago e tudo. E aí, um belo dia, eu já, né, avançando um pouquinho no tempo, né? Eu cresci, comecei a até empreender, tive né, uma pequena transportadora de flores, esse tipo de coisa, e estava cuidando das estufas ali junto com meu pai. E eu passava ali na frente e falava, meu, se meu pai tivesse aquele restaurante hoje... Eu comecei a gostar de cozinhar, né? Até foi um dos insights ali que me estimulou a começar a pensar sobre isso de novo. Muito, muito puxado pelo MasterChef. Sim. Né? Acho que não devo ser o único aí que foi impulsionado por isso, né? Então, comecei a gostar de cozinhar. Tinha ali, vamos falar um dom, mas assim... Levava jeito. Levava jeito. E aí eu comecei a cozinhar em casa. Isso que ano? Aí tô falando em 19 ali. Um pouquinho antes da pandemia. 18, 19. Foi quando eu comecei a gostar de cozinhar. 18 para 19. Mas assim, nada do tipo, abrir um restaurante. Sim. E aí eu passava na frente. Falei, a cidade começou a bombar muito. Né? A Olambra, ela passou por uma guinada turística, principalmente fora de setembro, né, que é a primavera, por volta dessa época. 2018, 2019, começou a ter uma ascensão muito grande. Com a pandemia, explodiu. Mas assim, antes disso eu já começava a ver que a cidade estava mudando, né? E muito concentrada em praticamente 2 players ali de restaurantes, que era aquilo que tinha, muita fila. Né? A gente até brincava, a gente que é holambrense, a gente falava que a gente não consegue almoçar na nossa cidade, né? A gente não consegue sair de casa no final de semana, tem que ir para Campinas, tem que... Isso com o público quase que na totalidade turista. Turista. Né? Durante a semana, mais calmaria e tudo mais, mas no final de semana a gente fala, não tem condição. E aí, né, um dos gerentes de um desse restaurante sempre foi assim, um cara que a gente batia muito papo, né? Aquela coisa de cidade pequena, sabe? Você conhece todo mundo. E aí, bati um papo com ele, e ele também puxava um assunto assim, e o restaurante lá, Ricardo, não pensa em reabrir, né? Ricardo é meu pai, eu falo muito, vai perceber que eu falo muito Ricardo, e não pai.
E aí eu, pô, ia ser legal, hein, pai? Nossa, imagina. Aí, né, dá uma desconversada, a gente estava investindo tinha acabado de investir em quase duplicar a produção de flores, estava investindo mais uma estufa, né? E aí, não sei, né? Acho que não é para ir para agora. Aí, pô, isso foi uns 2, 3 meses, quando até que esse gerente, né, que virou nosso sócio, ele entrou em contato de novo e falou: vocês não estão afim mesmo, assim? Aí eu falei, pô, eu tava trabalhando junto com meu pai nas estufas, flores. tudo, nas flores. Eu via um baita de um business ali, não fazia nenhum sentido, né? Meu irmão e minha irmã, eles não se interessavam em nada. Nunca pensei que, nossa, esse é o meu sonho do que eu quero fazer, mas eu via como um baita de um start ali, como um empresário que eu sempre quis ser, né? Uhum. Pô, eu não vou abandonar um negócio desse que vai super bem, né? Então eu tava ali junto com ele, né? Eu administrava um dos sítios, ele administrava, minha mãe administrava o outro, ele tinha outros negócios também. Mas eu falei, pô, acho que é um negócio que dá para fazer uma coisa bacana. E aí a minha ideia era, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa tipo um bistrô, uma coisa assim, sabe? Nível Nível Michelin. Masterchef, entendeu? Vou me vamos- inscrever no Masterchef, vou estudar, escrever no IGA e não sei o quê. Aí eu falei, pai, Esse tipo de gastronomia não tem em Olambra. De alta não, gastronomia. Não não, tinha, na época não tinha. não tinha. É. Aí eu falei, pai, o que você acha? Aí meu pai é assim, você não pode falar qual que é? Bora e ele já tá indo, entendeu? Entendi. Executor. Apareceu uma oportunidade, eu já sou assim, bora, vamos fazer vamos pensar aqui então, não sei Como o quê. é Quando eu esse? vejo ele já tá assinando o contrato, pegando o material na casa de construção, ele é assim, entendeu? Uhum. Aí a gente sentou, né, junto com o Josuel, que virou nosso sócio, acordamos ali, sentamos com o pessoal do imóvel e tudo. Isso eu tô falando de janeiro de 20. Nossa, então você já imagina o que vem por há aí, né? 2 meses do caos. Aí a nossa ideia era o quê? Eu tinha uns 100 mil guardado ali, que eu tinha juntado do meu negócio, nas aplicações, tudo. Esse nosso sócio tinha uns 100 mil também. Meu pai falou, eu inteiro a quantia que vocês colocarem e a gente abre o negócio. Aí nesse meio tempo, o Lucas, né, que é meu irmão, ele tinha a construtora dele, mas ele falou, pô, sempre vi como um business bacana, parte de bar, restaurante e tudo. E aí ele falou, pô, queria entrar junto com vocês. Tipo, vamos nessa, porque acho que vai ter um negócio bacana para construir. A cidade é outra, o movimento é outro. E aí, Até hoje, você, seu pai e seu irmão são sócios. é isso. Aí o Josuel, que acabou, antes de abrir Campinas, a gente comprou a parte dele, ele abriu o negócio somente dele daí. Uhum. Legal. Né? E aí ele acabou, aí ele entrou junto com a gente, também falou, pô, 100 mil eu consigo colocar, falou, 400 mil a gente monta o restaurante, né? Bom, ilusão total daquele tamanho, né? Quantos metros tem o imóvel? Cara, lá o imóvel, assim, é um sítio, né? Uhum. Lá tem uns 6 hectares, assim, é uma muito fazenda grande. dentro da cidade, né? Mas ali de área construída, dava uns 800, 900 metros. Muito grande. Mais o deck. Muito grande para pouco dinheiro. Mas isso a gente estava falando em janeiro. Assinamos o contrato em janeiro. 10 de janeiro, 15 de janeiro. A gente assinou o contrato de 2020. Começamos, a nossa ideia é o quê? Vamos dar um tapinha. Pegamos essa grana, compramos cadeira, cozinha e etc, etc. A gente dá um tapa, porque quem tinha feito a última reforma já tinha sido meu pai. Mas ele mesmo fala que ele sempre foi muito prático. Então ele olhou e falou, não, preciso, ele tinha bastante casamento, o pessoal procurava, então ele fez tipo um rancho, né? Tanto que ele falava, pô, isso aqui virou um galinheiro, né? Que ele teve granja antes, ele falou, isso aqui virou uma granja. Ele fez um ranchão, ele falou, não, a gente precisa só quebrar esse rancho aqui, não dá pra ser assim. E aí a gente falou, vamos fazer isso, pegamos uma grana e a gente abre. Aí, quando a gente falou, a ideia era abrir até o Dia das Mães. Pô, Dia das Mães a gente tem que faturar, né? Você sabe, empreendedor ali, ele já tá olhando as datas fortes ali para tentar capitalizar, né? Bom, quando foi em fevereiro, né? 10 de aí março, né? bombou, foi quando
mais séria a coisa, aí você começa com aquele negócio tipo, mas daqui uns 15 dias acho que vai. Aí chegou um ponto que, aí pô, lockdown, aí a gente falou, olha, e agora, né? Eu falo, não, e agora? Aí, No meio da obra isso. Não, tudo quebrado, né? Uhum. Até, né, eu falava assim, pô, será que a gente cancela e tal? Meu pai, se a gente quebrar, todo mundo vai quebrar, porque se ficar muito tempo assim, todo mundo vai quebrar. E aí a gente ou todo mundo vai dar na mesma. E nessa época eu lembro o sentimento, a gente achava que era 15 dias, né? Você sempre achava que ia acabar. Não sabia quanto ia durar. Nossa, foi um sentimento doideira mesmo. E aí a gente, falei, embarquei nessa, né? Até porque, pô, na época eu tinha 25, 24, né? Não, na época antes de abrir 24, por aí. Então, o que ele falou tá falado, vamos nessa. Paralelo a isso, então tudo parou, né? Obviamente que a gente não tinha nem colocado cozinha, nada, a gente estava realmente na obra. Aí nesse momento, na verdade, foi até uma coisa que acho que fez com que tudo desse muito certo, sabe? Foi um momento que ele falou, pô, vamos pôr o arquiteto, meu irmão falou, vamos pôr o arquiteto agora para fazer o trabalho dele com o tempo, porque a nossa ideia era assim, a gente contratou o arquiteto e falou, viu, 2 dias depois, essa parede eu posso quebrar? Aí ele, não, eu tô desenhando ainda. Não, mas eu preciso saber que a Bobcat tá aqui esperando e eu preciso saber se pode quebrar. Não quebra por enquanto essa parede não. E essa aqui? Tá, essa aí quebra. Se eu quiser depois a gente faz de novo. Então vai. Era nesse ritmo que a gente ia fazendo a obra. E aí a gente, nesse momento, falou, já estamos, vamos fazer com a palavra, já estamos na merda, vamos desse jeito mesmo, né? Aí a gente parou, deu tempo pro arquiteto planejar tudo. Aí ele fez o projeto, a gente apresentou, a gente gostou. Aí a gente falou, então agora vamos embarcar nessa. Só que nessa época de pandemia, meio que a gente não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito... Ficava em casa, esperando. A Flor também, que era o carro-chefe do negócio ali, né? De movimentação financeira, parou também. Tinha acabado de fazer plantios enormes pro Dia das Mães, né? Que é a melhor época do ano para Flor e tudo. E aí, literalmente, parou tudo. Não podia vender uma flor sequer. Não tinha movimentação. O mercado era só um negócio essencial, né? Então, assim, não tinha muito o que fazer. Aí a gente falou, vamos tocar a obra lá. Meu pai, a vida toda, ele sempre fez as coisas. Então, a solda, a gente tem lá o Bida, que é o nosso soldador. Até fez coisa pro Cirilo, né? A Lúcia estava contando agora. O Bida, que é nosso soldador, junto com o meu pai ali, com o projetista, né? Mas assim, executaram toda a parte de solda, todas as madeiras do deck, uma a uma a gente pregou, né? Uhum. Então assim, a gente foi fazendo... Você, seu irmão, seu pai e o Josué. Eu, meu irmão, meu pai, o Josué e o Bida, E o Bida. que era esse parceiro. Ali, um outro pedreiro também fazendo outras... Orientando ali também, porque... com alguns ajudantes. Então, assim, parte mais de alvenaria, aí delegava mais para eles ali. Uhum. Mas, pô, tinha que quebrar martelete, parafusar, prego, tudo essas coisas a gente ia fazendo. Isso fez, claro, que a obra barateasse muito, né? Sim. Você tá mexendo com a obra agora, você sabe o custo que é. E então, enfim... Ficamos naquela de vai, não vai. Passou-se quase 1 ano e meio de obra, né? Que não seria assim 100% obra, porque a gente estava indo muito na medida do tipo, vai dar para abrir? Se não vai dar para abrir, eu não vou botar mais dinheiro agora, que já está apertado, por causa, né, que acabou acarretando em todos os outros negócios. Se eu não vou abrir o restaurante, imagina eu abrir, contratar para ter que deixar em casa esse pessoal, é uma folha, é muito, muito dinheiro. Então a gente foi a passos devagares ali. A gente tinha até, a gente contatou a consultoria do Fernando Kawasaki, que foi o Masterchef. Gostava tanto que pegou o cara, pô. Mas assim, eu falava pra você, a minha ideia inicial, eu falei, eu vou montar o cardápio. Peguei, fiz um Frankenstein. Peguei o que eu gostava de vários restaurantes de Campinas, de São Paulo, montei, eu olhei e falei, não tá operação legal. vai ser difícil. Não, nem sabia nada de operação, não sabia nada. Eu só olhava e falava, pô, esse prato eu gosto, ou pô, esse aqui é gostoso, pô, esse aqui tá na moda. Mas aí virou um Frankenstein, eu falei, não tá legal.
Aí minha irmã, ela, né, ela também assistia bastante, aí ela viu que o Fernando estava fazendo uma collab, uma consultoria no Kaizen. Uhum. E aí ela falou, por que você não, se ele está fazendo lá, por que será que ele não pode fazer pro Lago? Eu falei, mas acho que deve ser coisa de, sei lá, né? Não deve ser pra gente isso daí, né? Mandei um WhatsApp despretensioso pra ele. É que na época ele foi no Masterchef Amadores, né? Nessa época ele tinha voltado no Masterchef A Revanche. Ah, tá. Então ele tava bem hypado ali, ele tava em alta. Ele acho que foi em terceiro ou quarto, ele foi super bem dessa vez, né? Da outra ele acho que foi bem também, mas aí ele acabou saindo mais cedo. Aí dessa ele quase que, acho que ele ficou em terceiro, se não tô enganado. E aí, eu falei, vou falar com ele. Meu, hoje virou um amigo nosso, né? Mas me respondeu, pô, vem aqui. Eu já frequentava bastante o Kaizen, sempre gostei muito de comida japonesa. Aí ia bastante lá, falei, vou. Sentou na mesa lá comigo, bateu um papo e tudo mais. Aí, dali já sei, mas ele percebeu que o negócio estava cru, era muito um sonho ainda. Isso foi, na verdade, ainda em janeiro, antes da gente iniciar a obra. Aí ele falou, ele apresentou o Eduardo, né, que é o proprietário do Kaizen. Ele falou, ele acho que vai dar uma consultoria melhor para você na parte do business mesmo, né, nessa parte do negócio. Pô, acho que ele já tinha mais de 10 anos de restaurante. Ele falou, eu entro na parte de cardápio, mas na parte do business ele vai fazer um trabalho bacana. Muito voltado para peixes e frutos do mar, né? E aí a gente acabou contratando as duas consultorias. E é engraçado que na época ali, o restaurante lá, a gente fala de um salão de... com o deck ali, uns 550 metros quadrados. Não, uns 500 metros quadrados. E aí ele falava assim, para na metade essa obra. Não tem condição, não vai dar, é muito grande esse restaurante, tem que ter fila de espera, né? Isso o Eduardo falava. E aí meu pai falava, vamos fazer o seguinte, vamos construir inteiro, aí a gente vê se a gente compra menos mesa. Mas, pô, na época do final de semana eu já enchia. Aí eu aquela coisa, vamos ouvir o consultor. Mas também meu pai tem muita bagagem, né? Eu falei, vamos deixar a vida nos levar, né? Aí, no fim, graças a Deus, construímos inteiro o restaurante. A gente... Mas aí na inauguração vocês já abriram com as mesas completas, assim? Era na época de pandemia, meio pós-pandemia, então tinha aquela metade restrição do salão, de né? lugar. Então, como o restaurante já era muito grande, a gente comprou, acho que em torno de uns 150 lugares. Espaçou. Dava pra jogar futebol, entendeu? Uhum. Aí a gente, bem espaçado ali, e a gente abriu em julho. Já fizemos um bom trabalho de abertura já, então geramos ali o desejo, né? Utilizamos muito bem na época a imagem do Fernando. Então, mas aí você ficou em obra de janeiro a julho, então? De janeiro a julho do outro ano. Do outro ano? Do outro ano. Foi quase 18 meses. Caramba, 18 meses. Porque em 20 foi praticamente tudo fechado. Começou a abrir alguma coisa em outubro, novembro, mas era muito arriscado ainda. Aí depois voltou janeiro, aí parece que deu uma onda de novo próximo Dia das Mães, eu não lembro assim, tô falando as datas aleatórias. E aí julho de 21, então. Exato, então foi praticamente um ano e meio. Caramba. E aí nesse meio tempo, quando a gente gerou esse engajamento e aquela coisa, vamos abrir, a gente adiou acho que 3 vezes a abertura. Tal data. Porque quando você bota uma data... E divulga. Você tem que correr. Aí a gente botou a data. Meu pai falou, não, vamos botar uma data, porque aí a gente vai dar um jeito. Chegou lá, não deu. Joga mais 15 dias. Aí chegou nos 15 dias, acho que não deu de novo. A gente falou, vamos jogar mais 7 dias. Aí quando tava faltando 2 dias, a gente falou assim, e agora? Vai do jeito que tiver, a gente vai assim mesmo. E aí abrimos em julho, que é uma época que a cidade é muito movimentada, já com esse desejo, graças a Deus já abrimos com fila de espera, né? Foi realmente assim, esperava fazer um negócio bacana, porque a gente sempre prezou muito pela qualidade, né? Isso foi uma coisa que meu pai sempre trouxe, principalmente a qualidade do insumo, sabe? De você muitas vezes não ficar só brigando pela margem, pelo custo, você olhar ali o produto e valorizar o ingrediente. Isso foi uma coisa que ele sempre trouxe desde
o azeite, do arroz, do hortifruti, até a proteína de maior valor. Óbvio, tudo dentro da experiência que você está propondo para o seu cliente, né? Então, assim, tinha tudo para dar certo. O cardápio, para a época ali da cidade, ele era revolucionário, né? Então, assim, a gente vinha com uma proposta, a gente já veio com uma proposta de drinks também. Eu acho que, assim, quando a gente não sabe, a gente tem que ser bem humilde para ouvir o que as pessoas têm quem tem mais experiência para te dar. E esse trabalho do Fernando foi exclusivamente cardápio? Foi cardápio, treinamento com a equipe. Uhum. E assim, eu acho que era uma semana na primeira semana a gente já combinou com ele. De ficar lá na inauguração. De ficar lá. Ele mesmo se propôs, falou, viu, acho que seria bacana, porque qual que foi a situação? Não é como se a gente tivesse um mês para ficar treinando, entendeu? Foi aquela coisa na loucura. Inaugurou cheio. Não, e assim, inaugurou, não é que eu tinha já treinado uma semana a equipe, a galera tava treinando enquanto tapumado à frente para não vir poeira da obra, sabe? Aquela coisa nesse sentido. Então, mal conseguimos treinar. E aí ele falou, não, vamos negociar um valor de diária, assim, porque, pô, era uma... Para ele também, ele estava construindo a carreira dele ali como consultoria e tudo. Então, ele queria que o negócio fosse um... Sim, e hoje o cardápio que ele criou até hoje tem pratos? Tem bastante. Bastante pratos são da época dele. Ele veio, participou outras vezes, né? É até engraçado que, assim, quando a gente abriu, tinha esse negócio de, o ego, sabe? O restaurante do João Vitor, o restaurante do... O pessoal falava, é o restaurante do Fernando Kawasaki. Eu falei, esse mesmo, lá em Orlando, Kawasaki. Vem que o cara agora precisa faturar, precisa vir cliente. Então, assim... Você acha que ele ajudou muito na inauguração lotada? Bastante. Muito. Não, assim, muitas pessoas perguntavam. Até foi legal que ele ficou com a gente no fim. Ia ser uma semana. Foi uma loucura. Meu pai, a gente sentou com ele lá. Pô, você não quer ficar um mês? E assim, que nem eu falei, ele virou quase que um membro da família ali, né? A equipe abraçava ele demais também. E aí ele ficou com a gente, né? Quase um mês. Então, o pessoal procurava muito. De hora que a gente começou a dar uma estabilizada, ele rodava o salão, o pessoal ia aí, voraçava atrás, era bem bacana. Cara, mas imagino que nesse início aí, mesmo com ele lá, vocês devem ter passado uns perreco firme, né? Porque foi o que você falou aí, você não sabia quase nada de operação, não sabiam de business de restaurante, tinha seu pai, mas naquela proporção ali vocês não tinham experiência, cardápio novo, equipe nova, como que foi, assim, esse primeiro mês aí com ele? Mesmo com ele, eu imagino que deve ter tido apuros. Sem ele seria pior, né? E é um mundo totalmente novo. Sistema. É uma coisa que, assim, na época, meu pai até tinha sistema, mas eram outros... Meu pai sempre gostou um pouco de tecnologia, tanto que em 2008 ele tinha a Palm. Uhum. Ele já tinha os Palm dele lá, da maquininha. Mas... E assim, a gente sempre foi muito muitas vezes até por uma questão de economia, necessidade, de falar, cara, não dá para eu contratar um TI para organizar tudo. Então, assim, quem fez todo o seu fui eu, sabe? Quem parametrizou todo, sentou com o contador, sentou com o cara do sistema para ver imposto e parametriza impressora. Fui eu na época, sabe? Então, o que aconteceu no primeiro dia? Aí a gente resolveu fazer um soft open. Chamamos ali conhecidos, pessoal da cidade, prefeito, que é cidade interior, né? Uhum. Prefeito, chamamos o pessoal. E aí meu pai falava a única coisa, vocês não vão pagar, vocês não podem reclamar, que é um teste. Ele tava lá, a minha ideia nesse início era ser o chefe de cozinha, eu achei que eu ia ser o chefe de cozinha do restaurante. E aí começou, a gente tá lá na boqueta esperando e tal. Aí chega um garçom. Viu, tá saindo já da mesa 4? A gente, vocês lançaram alguma coisa? Aí o cara falou assim, todo mundo já lançou, já tá todo mundo tomando bebida. Nessa hora, impressora. Eu chamei ali, até falei, meu pai veio, pô, mas o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Eu falei, fica aqui. Eu falei, manda pegar. Ele falou, pega papel, anota de todo mundo e vem pra cá. Nisso eu desci pra ir pro sistema pra tentar consertar tudo. Comecei a mexer, mas nisso precisava voltar porque ninguém sabia os pratos. Caramba. Sem treinamento. Aí um amigo do meu pai que mexia com TI, meu
Perdão. O amigo do pai que mexia com TI, o pai chamou ele e falou, viu, você não consegue dar uma força aqui? Você manja de computador, você vai ajudar. Aí ele falou assim, João, só me ensina como que eu configuro a impressora. Eu falei, você clica aqui, seleciona a impressora, cozinha e vai para o próximo item. Ele ficou fazendo isso, eu voltei para a cozinha, foi uma catástrofe. Nossa. Né? Aquela coisa assim, o pessoal gostou da comida, a comida estava boa, mas quantidade de pratos errados e etc. Aí a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, né? Aí passa a noite organizando tudo, faz teste, faz aquela coisa toda. Dia seguinte, porrada de novo, né? A gente ainda naqueles passos devagar, nisso, a casa já bombando, assim, a gente correndo muito atrás do rabo, prato saindo com 50, 60 minutos. Aí meu pai vem e fala, viu, posso ficar na boqueta cantando os pratos? Porque ele já fazia isso, às vezes, na época do restaurante dele. Posso ficar na boqueta cantando os pratos e vocês montam? Aí o Fernando falou, vem, pode vir. Aí nisso ele começou a cantar os pratos e eu e o Fernando na montagem ali, né? Tinha a Cláudia, que era a esposa do nosso sócio. Aí a gente na montagem, ele cantando, dando a saída. Falei, pô, tá funcionando, o negócio tá começando a funcionar. Fui vendo o jeito que ele fazia e tudo mais. Aí, 2, 3 dias eu assumi um pouco aquela posição, né? Porque meu pai não queria assim, ele abriu o negócio... Tava ajudando a organizar ali. Ele gosta de estar junto, mas ele não quer assim, um comprometimento muito grande. Aí eu aprendi ali o que ele fazia, e daí foi evoluindo, 150 lugares, hoje a gente tem 350 praticamente. Com fila de espera. Com fila de espera. Hoje, final de semana, a galera chega lá e espera quanto, mais ou menos? Olha, a gente entrega os pratos em torno de 20, 25 minutos mesmo com a casa lotada. Né? Então, assim, isso faz com que a gente gire bastante as mesas de forma rápida. Então, de forma geral, uns 40 minutos, 1 hora, né? Mas, assim, no domingo, igual esse domingo agora do feriado, passou próximo aí de 1.100 pessoas no almoço, só no almoço. Muita gente. Assim, em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Né? E, enfim, aí avançando com a história um pouco, né? Eu não imaginava que eu poderia ser um business que pudesse crescer. Para mim, eu achava que ia ter um restaurante, ia ganhar uma grana ali com aquele restaurante, pouco limitado em alguns pontos. Imaginava que seria aquilo, né? E começou a vinha bastante gente, vinha gente de São Paulo, falava, nossa, vocês tinham que abrir lá em São Paulo, vocês tinham que abrir em tal cidade. Pô, ficava aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Nossa, aí eu falei, será, gente, abrir outro restaurante, mas com a distância, né? Porque a gente acabava fazendo muito das coisas, né? Nesse meio tempo, né, eu acabei saindo da cozinha de fato, eu acabei assumindo parte mais tipo, administrativa ali, com meio que full service ali do restaurante. Meu irmão, nessa época, ele acabou saindo do restaurante, né, para seguir a construtora dele. E o meu pai era aquela coisa, quando eu precisava, ele estava lá, tipo um conselheiro. Sim, mas meio que você que estava no toque de tudo. Exato. Aí tinha o Josué, que era nosso sócio ali, mais da parte da operação e tudo, mas aí já começamos a pôr pessoas melhores, contratamos um chefe de cozinha na época, já falei, pô, começamos a dar um pouco mais de profissionalismo pro negócio, né? Já não precisava estar segunda a sexta vendo se não estava atrasando os pratos. Sábado e domingo a gente ainda tinha que ficar esperto. Então foi evoluindo, porque no início não tinha vida, né? Sim. Aquela coisa de segunda a segunda, só sentava ali no balcão do bar ali no restaurante, pedia um chopp, até eu falava, meu irmão, já virar alcoólatra, todo dia a gente tá bebendo, não dá isso, né? Aí, então era assim, foi gradativamente melhorando, começaram a aparecer outras oportunidades. Nessa veio a Casa do Lago, né? O proprietário do imóvel procurou a gente por conta do trabalho que a gente fazia no restaurante, né? Ele já tinha a confeitaria ali, era restaurante confeitaria, bistrô. E aí ele falava, os únicos em Holanda que eu acho que fazem um trabalho diferenciado pela qualidade são vocês. Então eu quis vir oferecer o espaço para vocês.
Fui lá com meu pai, a gente olhou aqui e falou, pô, mais um restaurante aqui em Olambra. Com a mesma proposta, né? E ele não era exatamente na rua ali do que a gente fala que é o Boulevard ali, né? Que é A rua bem do no turismo centrinho. ali. Então, assim, nessa época eu ainda tinha um pouco de dificuldade para trazer para o meu restaurante. Ele já era um destino para o pessoal, mas não era ainda um ponto turístico. Hoje ele virou um ponto turístico, de fato. Porque, tipo, Olambra tem a rua principal, que estão seus concorrentes lá. Exato. E você tá um pouco afastado. É tudo muito perto, 2 minutos. 2 minutos, né? Só que assim... Mas não é no miolo. Não é no miolo, entendeu? Não é passeio obrigatório. Sim. Igual o Campos do Jordão. Uhum. Se você estiver ali esqueci como chama. Na avenida lá. Todo mundo vai te ver. Uhum. Se você estiver mais afastado, você vai ter que ter um diferencial, vai ter que ter um trabalho Sim. para levar até lá. E era mais ou menos a nossa realidade. A gente olhou e falou assim, mas não faz muito sentido. Só que ele tinha muitas coisas de panificação, de confeitaria, assim, de altíssima qualidade. Então, era maceira da Ferneto, laminadora Ferneto, forno Ramalhos, tudo assim que é o suprassumo da confeitaria, confeitaria e da panificação. E aí a gente já tinha contatado nessa época nosso atual chefe executivo, o Guilherme, e aí ele falou assim, um dos meus melhores amigos, padrinho de casamento, não sei, ele foi eleito terceiro melhor padeiro do Brasil. Falei, e confeitaria? Ele falou assim, ele faz os entremês também, ele tem o conhecimento. A gente falou, vamos ver então, vamos conversar antes com ele, para ver. Engraçado, uma semana antes a gente tinha tido uma amostra de pães congelados, assim, antes desse ela tinha procurar a gente. Aí a gente tinha tido essa amostra que a gente olhou e falou assim, pô, legal esse business aqui. As coisas vêm tudo meio pronta e só parece assa. Melhor do que eu vejo no mercado aqui na minha cidade, né? Cara, mas só um passo para trás. Nesse momento que vocês estão vendo já de abrir casa do lago, o Lago do Holandês já estava estruturado. Daquele jeito. Daquele jeito. Mas faturando. Faturando, assim. Faturamento sempre... nunca foi o problema. Não, sempre foi muito, do lago. Né? Foi uma ascensão muito grande. Bem. O problema sempre foi maior estruturar do que faturar. Progresso e depois ordem, né? Exato. Então, assim, isso graças a Deus, eu falo que, assim, tem hora que a única explicação era Deus colocando aquele tanto de gente pra dentro ali, que nem eu falava, não imaginava que pudesse ser um business de sucesso daquela proporção. Então, mesmo desorganizado, vocês tinham lucro, tinha caixa, então por isso que vocês estavam olhando para abrir outras coisas, né? É assim, a gente, dos 400 mil, virou 2 milhões até a abertura. A obra. Nisso foi do jeito que tinha de dinheiro, né? Pensa que todo o nosso caixa que a gente tinha foi consumido na flor, porque tudo jogou fora, aquelas flores, até o mercado voltar a andar, demorou quase 6, 7 meses. Então, assim, foi bem, bem complexo a parte de caixa. Então, a gente tomou crédito, tudo que tinha de benefício naquela época lá foi entrando, sabe? E aí foi o que a gente conseguiu abrir. Mas desde que a gente abriu, dos dois... foi recuperando rápido. Não, mas daí a gente continua investindo. Uhum. Então, assim, ao longo de mais um ano, a gente investiu mais 2 milhões. Então, assim, praticamente o restaurante ficou ali do jeito que mais ou menos está, depois de 1 ano e meio, 2 anos, com outros 2 milhões que veio do próprio faturamento. fluxo da operação, né? E aí, nessa época, a gente, aí, ainda em fase de estruturação, porque uma coisa é você pegar algo ali estável e organizar, né? Agora, quando aquela máxima ali, né? O carro em movimento, você tocar a roda ali, é mais complexo, Sim. Né? Precisa acontecer. A gente sente muita dor hoje, né? De ter iniciado desse jeito, de ter sempre ido, depois a gente organiza. Vocês têm algumas consequências hoje ainda desse tempo. Consequências, própria equipe, né? A gente tem uma equipe que ficou há bons anos já com a gente, então tem algumas questões de cultura ali que são um pouco mais complexas, muitas vezes por falta de processo, que lá no início a gente abria a mão por conta do movimento. Sabe aquela máxima de que assim, vamos arrumar o cliente aqui primeiro, depois a gente organiza. Sim. E você vai sempre postergando, né?
E aí, nisso, veio a oportunidade, conversamos com esse chefe confeiteiro, né? Padeiro, né? E o perfil de vocês, do que você contou até agora, é que pode estar uma zona, se aparecer uma oportunidade que faz sentido, a gente vai dar um jeito para virar 2 zonas. Mas as 2 zonas faturando, pelo menos. Não, e assim, é aquela coisa, a gente entra, quando precisa a gente entra e entra de cabeça. É isso. Então... É muito perfil de vocês. Vocês não iam perder a Casa do Lago por conta que tá em fase de ordem lá. Exato. Né? Então, assim, quando dá uma desordem, a gente entra e no que precisa entrar para organizar. Isso foi uma coisa que meu pai sempre teve muito ali, né? E, no fim, negociamos com ele, deu certo, né? A gente abriu a Casa do Lago já com voltado... Esquecemos da parte de restaurante, abrimos com uma boulangerie, confeitaria e gelateria. Com o padeiro. Com ele, né? Hoje, o chefe tá Alisson, né? Tá lá com a gente até hoje. Inclusive, vamos participar de uma competição aí no consulado francês para ver do melhor croissant de São Paulo. Aí. Caramba, legal, vai competir. Vamos competir, né? Ele vai representar a Casa do Lago. Eu acho que é no mês que vem agora. Pô, legal. Agora em Mas maio. tem voto popular ou é só... Não, é jurado. Só o jurado deles. Jurado deles, Legal. Acho que parece que é dentro do consulado, é um negócio bacana, assim. E aí a gente abriu uma qualidade, modéstia à parte. Assim, acho que tem algumas coisas que são receita para sucesso, né? Então, um insumo de qualidade, equipamento de qualidade e uma mão de obra que saiba profissional executar aquilo. Não adianta, tem muito empresário que acha que contratou um cara bom e dá só tranqueira para ele trabalhar, resolve. Ou tem a máquina boa, mas põe a farinha ruim, né? E até esse chefe, ele sempre fala pra gente uma coisa muito engraçada, né? Ele veio de uma rede de supermercado. E aí ele dizia que lá, ele era chefe de planificação da rede. Ele dizia que lá, cada dia ele tinha que trabalhar com uma farinha. Essa aqui tá próximo da validade, então essa aqui tá mais barata, então toca Dona Benta, toca Anaconda. Então ele tinha que fazer e se virar. E aí meu pai virou pra ele e falou assim, viu, faz o melhor. Aí ele fez. Aí o pai olhou e falou assim, dá pra fazer melhor? Não, mas vai ficar muito caro. Não, eu não tô perguntando preço, dá pra fazer melhor? Não, tá, mas eu tenho que... Ele falou, então gasta o máximo que dá pra você gastar. Se a gente chega lá com esse produto e entender que comercialmente não faz sentido, aí a gente dá um passo para trás. Mas a gente precisa saber até onde dá para ir com o produto, né? E isso foi muito que eu comentei, né? Aquela coisa de valorizar o insumo. Pô, e esse tipo de abordagem do contratante, né? Tipo assim, do empregador pro empregado, é um tesão, né, velho? O cara confeiteiro, de profissão, ele provavelmente tem paixão naquele negócio. Paixão. Aí você pega o seu empregador e fala assim, gasta o que você pode, faz o melhor. Pô, isso aí não tem preço, né? E foi uma das coisas que motivou ele a abraçar esse projeto, um projeto, né, um sonho ali, foi muito por conta disso. Né? A paixão dele por fazer pão de fermentação natural, por utilizar a farinha francesa, e os fornos que você falou lá. Os fornos, né, tudo, ramalhos, ferneto. Ele olhou aquilo e falou assim... Tô no céu. Nem que eu fique 3, 4 meses, já vai ser um baita de um aprendizado ali, né, para ele explorar o potencial dele. Legal. E aí a gente abriu a Casa do Lago, abrimos ali, isso eu tô falando em 2023, a Casa do Lago, ela abre... É uma casa, né? Você já teve a oportunidade de ir lá. Impressionante. Super na pegada europeia, um conceito muito bacana, um lugar mais intimista, né? Então a gente até tentou quebrar um pouquinho desse paradigma ali, né? De ser tão intimista lá dentro, com a área de fora um pouco mais natural, mais leve. Mas ela abre ali com um público muito bom de final de semana, que é o turista, que vem para uma experiência. E durante a semana, muito calmo. Porque o turista, durante a semana, em Olambra, ele é bem pouco, sabe? E aí, o público de Olambra em si, durante a semana, pouco ia para lá. Muito por conta disso. Assim, ele preferia, às vezes, tomar um café no posto, num outro cafezinho, mesmo que no mesmo valor. E eu oferecendo um café Illy, por exemplo, que seria os melhores cafés à disposição no mercado, ele preferia ir lá
Acho que por conta de localização e tudo mais. Você vê hoje que o modelo de negócio de vocês, tanto do Lago Olambra como da Casa do Lago Olambra, ele está sustentado por turista. A Casa do Lago, sim. O restaurante, não. Restaurante não. O restaurante, não. O restaurante se consolidou mesmo como uma referência para o público local, total, assim. Então, se for pegar a quantidade do pessoal da região, empresários, de empresas, perdão, né, funcionários de empresas e etc. O percentual que sai para almoçar, o percentual que vai no lago é muito maior do que vai nos outros restaurantes hoje. Então, hoje isso consolidou demais, virou uma referência mesmo. Então, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Olambra. A Olambra tem, às vezes não parece, acho que é só flores, mas tem uma vertente do agro muito forte lá. Uhum. Então, um público muito grande trabalha lá. E o lago se consolidou como uma referência para almoço. Então, vem gente fora, vem o pessoal da Holanda, vem os executivos lá para o restaurante. A gente faz bastante evento corporativo também. Então, BASF, Syngenta, enfim, vários cooperativas, tudo faz eventos lá com a gente. Então, é muito fortalecido pelo público local. Legal. O mesmo público que teria condição total de frequentar a Casa do Lago. Mas por ser outro momento de consumo, acabava que não tem tanto esse consumo, né? Mas disso acabou virando um insight, né? Até que foi quando o meu irmão retornou com a gente na sociedade, ele olhou e falou assim, pô, a Casa do Lago tá ali. Sábado, domingo é fenomenal, beleza. Segunda, terça, quarta, quinta, não tem quase, o público é bem baixo. Capacidade produtiva, temos lá o chefe, tem uma série de pessoas que praticamente sábado e domingo tem que exercer uma função mais ativa. Faturamento muito concentrado. Muito né? concentrado. O que eu faturava num dia, eu faturava em 2 semanas durante a semana. Uhum. Aí ele falou, por que a gente não abre um quiosque no shopping? Pô, faz sentido, porque todo mundo que vinha olhava aquilo e falava, nossa, vocês tinham que ter um desse no Cambuí. Tinha que ter uma casa dessa na Nova Campinas. Porque o produto é bom, a marca era boa, só que você não tinha fluxo de gente. Eu estava no lugar, assim, de certa forma, no lugar errado. Uhum. Né? Eu estava muito fora do fluxo. Então, mesmo que fosse para comprar um pão, comprar um croissant, você não vai sair de andar 15, 20, 30 minutos. Muito difícil isso durante a semana. Uhum. Né? E aí a gente falou, não, faz sentido. Um investimento não tão alto. A gente utiliza a nossa mão de obra, então investimento em equipe, que é uma das partes mais difíceis ali, quando a gente fala de uma mão de obra mais especializada, né? Mão de obra em todo é difícil, mas quando a gente fala de algo que precisa de uma técnica maior, diferenciada, aí começa a ficar mais complicado. Ou você treina, né? Ou você tem, né? Igual ou o nosso chefe treina ali e tudo. Ou você tem que ir atrás de alguém. Não, e legal porque com o segunda a quinta ocioso lá, você consegue produzir para abastecer, né? Exato. Você ocupa as horas da galera alimentando os quiosques, que aí você investe até menos, né? Porque no quiosque você não precisa ter forno, produção, exatamente. Essas coisas, né? Não precisa achar a equipe de novo. Sim. Então, esse foi o start inicial da ideia. Do shopping. Sentamos ali com o pessoal do shopping, né? Tinha um conhecido do nosso chefe também, eu tinha um conhecido ali no shopping. O primeiro já foi o Dom Pedro? A ideia sempre foi o Dom Pedro. A gente pensou, a gente tinha, vamos falar assim, né? Na Dom Pedro ali a gente tem o Iguatemi, o Galeria e o Dom Pedro. O Dom Pedro, acho que ele sempre foi uma referência para nós como parte gastronômica. Uhum. Particularmente, ia como loja, roupa, essas coisas. Utilizava mais o Iguatemi, pessoalmente, mas quando eu falava de restaurante, a Alameda ali tá com eu bastante sempre opção, achei né? que o Dom Pedro ele se diferenciava. E a gente tinha também já concorrentes mais focados nisso no Iguatemi, no Galeria. E aí a gente olhou, pô, o Dom Pedro não tem um café diferenciado, não tem... E já percebi uma mudança um pouco do perfil de consumo lá do shopping, né? Uhum. E aí a gente falou, vamos nele, porque os outros acho que vai ser um pouco mais... Não sei se é arriscado, mas a gente entendeu que tinha oportunidade maior nesse. Fomos até lá, conversamos. Nesse meio tempo, eles também deram antes da gente ir, uma olhada no Instagram e tudo mais. E como conhecia o nosso chefe, sabia que era do Lago do Holandês também, que a nossa ideia era um quiosque da Casa do Lago. Não era expansão do Lago do Holandês. Não era expansão do Lago do Holandês. Até tem uma história que desse meio tempo que tinha, a gente
quase assinou um contrato aí de uma operação em Moema, em São Paulo. Tem Do Lago. A gente ia levar os dois. Ia levar os dois. Era uma coisa gigantesca, assim. Pensa em Moema, estacionamento em São Paulo é loucura. Você imagina pegar um prédio com 60 vagas, não, só para você, só para sua operação. Era um empório antigo, chamava Empório Moema ali, era uma operação para pegar aquele prédio ali. Era uma coisa de louco, assim. A gente falou, não, a gente vai levar o restaurante, vai levar a Casa do Lago, vai levar nossa produção. Assim, contrato na mesa, aí Deus agiu e falou não calma, vai devagar. Não é isso que agora. E aí 3 meses depois, né, aí volta na história que eu me perdi ali no raciocínio, mas aí 3 meses depois a gente sentou com o shopping, aí eles olharam e falaram, o restaurante? Eles que provocaram vocês. Eles provocaram. Aí a gente tinha acabado de ter essa experiência ali de não abrir o restaurante lá em São Paulo. Falei, talvez, se a gente achar um lugar bacana. Tinha acabado de fechar ali o Paris 6 e Cara, um de era Parrilha, um de Parrilha ali. Não era Jamie Oliver? É nesse lugar, mas tinha um de Parrilha ali antes. Não lembro. Aí tinha acabado de fechar eles. A gente tem um lugar muito bom para vocês. A gente olhou e falou, é lá na frente, né? Na cara do gol, né? Aí, vamos lá para vocês darem uma olhada. Aí falou, não é aqui na Alameda? Não, aqui já está negociado e tudo mais, e não sei o que, é outra entrada. Aí eles mostraram a entrada das árvores, né? Hoje quem vai lá acho que nem lembra como era antes aquela entrada, né? E aí a gente olhou e falou assim, eles, não, porque olha ela é atrás da Alameda, né? Você passa a Alameda... Você entrando pela Alameda... É o contrafluxo do shopping, você vira né? à direita. A entrada menos movimentada do shopping era aquela. Aí na saída da C&A ali, né? Então assim, todo mundo vinha por dentro do shopping, na C&A virava pro lado da Alameda, ou vinha da Alameda virava pro lado da praça de alimentação. Esse é o fluxo do shopping. Só parava lá quem... Aí a gente olhou assim, espaço grande, dá pra fazer uma loja legal. E aí... A gente sempre foi um lugar que a gente teve que trabalhar para trazer o nosso público. O restaurante foi a mesma coisa, a gente virou um destino em Holanda, né? Então a gente trabalhou para que eu não dependo hoje da cidade estar lotada do meu restaurante lotar. Você não, desde que vocês nasceram, vocês não foram um lugar de fachada, né? Nunca fomos. Nunca precisou disso para vender. Exato. A gente precisou pelo contrário, a gente precisou se esforçar para que as pessoas conhecessem através de qualidade, através de indicação, muita indicação. A gente precisou se esforçar para que as pessoas viessem, né? Então, assim, a gente sempre teve que trabalhar para isso. A gente olhou e falou, olha, a gente fez lá em Holanda, que a gente não estava num lugar tão favorável. Hoje a gente é a maior referência da gastronomia lá na cidade. Sabe que aqui a gente não consegue também? Aí foi nisso, isso, sei lá, uma quarta-feira a gente conversou com eles. Ficamos pensando, na quinta eles ligaram. A gente queria levar um dos nossos gerentes aqui, regionais, aí para almoçar aí no restaurante, na sexta-feira. Tá bom, vamos lá. Aí vieram. Aí já veio o gerente, não sei o quê. Aí conversa vai, conversa vem, a gente já gostando do caminho que estava tomando ali. Foram embora, assim, o restaurante também bombou naquele dia, tá? Então eles olharam aquilo e falaram assim, meu Deus, se nessa cidade eles fazem isso, imagina lá no shopping. Beleza. Final do dia, tinha acabado de ir embora assim. Então, nosso diretor, aí era um diretor, assim, tipo abaixo do CEO ali. Ele gostou da ideia, ele quer vir conversar com vocês também. Podemos marcar uma terça-feira? A gente falou, aí foi até, né, passou o nome do cara, eu fui pesquisar quem era ali. Falei, vamos lá, né? Também, parece que por Deus ali, uma terça-feira de nada, restaurante lotado também, abril, maio, não tinha nada demais. Lotado o restaurante, fomos na Casa do Lago, adoraram. Ele fala, café ilha, nenhum lugar eu acho café ilha para tomar, em Campinas é muito difícil e tudo mais, a qualidade que vocês trazem. Mas isso já estou falando de pessoas que são São Paulo ali, vamos falar assim, uma alta sociedade, né? Nível de consciência alto. Muito altíssimo, né?
aqueles caras que não dão ponto sem nó, entendeu? Sim. Aí nisso, ele virou pro pessoal e falou, ó, agora quem quer sou eu, vocês dão um jeito de trazer eles pra cá. Bom, aí de lá pra cá a gente começou a negociação. Cara, só voltando, como que isso, o feeling do seu pai de excelência, talvez foi o que deu o efeito uau nesses caras, que se chegasse lá, fosse um croissant padrão, Acima da média. Essa talvez. marca ou qualquer outra, tanto faz, né? A hora que chegou lá e tinha com excelência, casa cheia, serviço bom, comida boa, ele comprou a ideia sem você precisar se vender muito, né? Exato. Ele viu lá e ele quis, né? Cara, bizarro, como que a excelência do seu pai abriu sua porta. Ele brigava comigo na época, né? Que depois eu acabei assumindo a compra, esse tipo de coisa. E assim, eu queria excelência, mas eu também queria olhar a economia também, né? Então, Sim. assim, e às vezes eu dei uns tiros errados, sabe? Novão, Normal. 3, 4 meses ali. Não, minha picanha é tão boa igual essa daqui. Olha, R$20 o quilo mais barato. Ah, não, então manda aí umas 10 caixas pra eu testar. Já vinha lá, aí depois ele pegava justo, ele sempre pedia o que não podia pedir. Ele pedia picanha, não podia assim, né, brincando. Pedia picanha. Você tocou o fornecedor? Eu falo, não é possível, cara. Ele conseguia ver no paladar. Nem eu sabia que já tava usando a picanha nova. Eu falei, não, então, tô testando aqui, né, um pouco mais barato. Aí ele, não, você tem que me avisar quando você for usar. E tem assim. Então, ele sempre prezou muito isso, muito exigente nesse sentido. E eu tenho certeza que isso é um dos diferenciais de vocês. É um dos diferenciais do grupo, né? E aí, voltando à história do shopping, a gente maturou a conversa. Depois, porque assim, dentro desse mundo de shopping ali, enfim, não sei muitos os caminhos, mas tem a parte mais de operação, tem a parte mais de novos negócios, tudo esse pessoal é mais de novos negócios, né? Aí um dos diretores, bem alta patente ali da parte de operação, olhou e falou assim, eles têm o que eles querem tanto trazer? Um restaurante de Olambra, nunca ouviu falar, de um lugar assim, que a princípio nada vai pra frente, porque aquela entrada nada vai pra frente, falou, tá muito estranho esse negócio. Ele pegou e veio de cliente oculto no restaurante, acho que foi num sábado, num domingo. Aí ele chegou lá... Era o último cara que precisava canetar. Era um que, assim, tava achando estranho o negócio, que ele tava achando muito bom pra ser verdade, sabe? Uhum. Já tava avançando, mas ele era um que acabou virando um baita suporte pra gente avançar com tudo, né? Você sentiu um pouco de preconceito por ser de Olambra? Ah, sim. É mesmo? Sim. Caramba. Por um lado, muito positivo. Olambra, ela traz uma memória afetiva muito boa para as pessoas. Mas por ser de interior, entendeu? Porque Campinas é assim, para o paulistano, Campinas é interior. O campineiro, ele é a capital do interior. Sim. Né? E aí a gente é o interior do interior. Sim. Então você pensa o cara de São Paulo olhando para o interior de Campinas, escolhendo uma operação do interior, né? Então, assim, tinha esse certo... O pensamento dele não era equivocado, não, né? Exato. Era legítimo. E aí ele veio, ele tinha um carro elétrico, a gente tem vaga de carregar o carro elétrico. Ele chegando, o nosso segurança / organizador ali dos carros. Ó, senhor, tem uma vaga de carro elétrico lá embaixo. Então, assim, tava lotado o restaurante. Ele parou na porta com o carro elétrico depois. Começou ali. Começou aí. Chegou... Talvez esse cara devia ter mais de um carro, né? E ele foi nesse dia. Foi nesse dia com o carro elétrico. Foi elétrico. Vamos falar que é sorte, né? Vamos falar que é conveniência. Mas a gente sabe o que é, né? E aí ele se dirigiu até a recepção, chegou lá. 1h30 de fila. É uma experiência boa para quem quer movimento, mas... Aí quando ele foi lá embaixo, levantou uma família do sofá. Aí liberou um sofá para ele esperar. O cara sentou no sofá. Foi rapidamente atendido, porçãozinha, ficou lá, sei lá, 1h e pouco. Depois sentou na mesa, teve uma baita experiência. Vocês também. vendem na fila também? Vendemos na fila. A gente atende a fila de espera. Porção, bebida, só num prato, né? Uhum. Aí teve uma experiência magnífica também. Aí ele voltou e falou, agora eu tô junto com ele. Agora eu quero essa operação também. E aí a gente começou o projeto em Campinas.
Tudo isso num prazo muito curto, né? Eu tô falando, quando a gente iniciou a negociação, não tinha nem feito 3 anos ainda. Muito rápido. Você sabe que para maturar Isso. às vezes as pessoas olham, acho que a gente já tem mais de 10 anos de história do restaurante, a gente vai fazer 5 esse ano. Muito rápido. Então, assim, em Campinas, né, foi uma experiência totalmente diferente, né? Obra, uma série de coisas dentro de um shopping, tivemos um suporte muito bacana ali Do shopping. do shopping, né? Eles queriam muito que a operação desse certo, porque era um ponto que, para eles ali, era, além de não ter movimento, era um ponto feio, porque, não sei se você lembra, mas era basicamente um muro de um lado e um muro do outro, né? Parecia realmente as costas ali de um material de construção. Cara, eu cheguei a frequentar esse ponto quando, lá no início do shopping, era laser shots. Eu também. E eu era adolescente, ia lá jogar laser shots com os amigos, era nesse ponto, né? Onde exatamente lá tinha. É isso aí. A gente, quando entrou lá, tinha lá o símbolozão da laser shot em cima, tinha. E eu também fui, a gente ia quando era criança, tanto que eu nem sabia onde era. Eu ficava pensando, mas onde que era aquele lugar que tinha laser shot? Será que tem ainda? Era nesse ponto. E aí, assim, eles queriam muito que desse certo também. A gente fez um projeto arquitetônico muito bacana já de início. Então, eles ficaram extremamente empolgados também. Trouxemos A gente falou, a gente não vai ter o lago aqui, vamos ter que fazer de alguma forma. Gênesis. Né? Então, a gente chamou o Ricardo lá da Gênesis, né? Que é lá de Holanda, né? Não sei se você sabe, mas ele é de lá. Já tinha um relacionamento com a família ali, da minha irmã, com a filha dele. Chamamos ele, e aí começou as ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A única coisa que a gente pensava, precisa ter algum lago, precisa ter alguma referência disso. Aí, no fim, né, a gente vai com o arquiteto, tudo, olhando muitas exigências, né? O shopping, ele tem bastante exigências, principalmente segurança, bombeiro. Então, tudo vai crescendo demais, ficando muito largo, muito espaço, até o ponto de a gente falou, viu, o lago não tá cabendo. Se eu botar o lago, vou ficar com Mesmo. 80 lugares, 50 lugares? Não dá. Muito investimento para pouca mesa. Exato. Aí, nisso, a ideia foi, se a gente fizer o lago no chão e fizer o chão de vidro. Aí ele falou, nunca fiz, mas vambora. E ele é meio louco, né? Ele gosta. Ele tipo assim, quer uma loucura com ele? Ele gosta. Aí ele falou assim, vambora então. E aí a gente embarcou nessa, né? Fizemos o lago embaixo, o vidro. Aprendemos muito com a obra também, né? A obra no shopping nos ensinou bastante coisa. E conseguiram bater o orçamento? Não bateu, né? Não bateu também. O primeiro saiu de 400 para 2, né? Depois mais 2. Esse daí a ideia era gastar 4 e pouquinho, que já era, por uma obra em shopping, já é um valor alto. No fim, a gente gastou quase 7. Caramba. Então, assim, dava para ter gastado menos? Dava para ter gastado menos. Né? Hoje a gente olha e fala muita coisa que a gente errou, eu digo, né? Poderia ter feito diferente, teria o resultado igual, né? Mas, assim, também tem coisas que é só risco. Só aprendendo, né? Isso, E aí, assim, a única coisa que a gente chegou com o shopping e falou, olha, o investimento está realmente bem acima do que a média e tudo, então fizemos uma negociação melhor de prazo, de aluguel, tudo para compensar isso, né? Mas, assim, a gente tinha uma expectativa de faturamento e o shopping, ele, né? Ele tinha uma menor. Até o superintendente de shopping falou assim, viu? Baixa um pouco a expectativa de vocês. Assim, uma semana, ele falou, baixa um pouco a expectativa. Eu fico imaginando vocês, né? Com 7 milhões alocado. Tipo assim, o cara do shopping falando pra eu abaixar a expectativa. Meu irmão, tô com energia lá no céu, tem que vender, velho. Tá louco, abaixar a expectativa. Aí a gente falou assim, não, pode ir, que a gente vai. Eu falei, olha, mas se der tanto, paga as contas e etc. Eu falei, não, precisa dar tanto. Você já tinha o business plan ali com o faturamento? Eu já tinha ali e falei, não, isso aí... Falei, se for dar isso aí por uns 2, 3 anos, eu vou fechar. O que eles imaginavam pra vocês... não. Pra vocês era prejuízo? Pra nós era prejuízo. Falar, não vou pagar minha loja. Aí, só que a gente... Só que isso aí com o prédio andando, né? A obra andando assinado. Isso falando um mês antes, né? Um mês antes de inaugurar...
a gente conversando, ele falou, viu, baixa mais expectativa, você acha que chegar em tanto já não tá legal? Eu falei, vamos ter que trabalhar para mais. Só pra galera ter uma noção de shopping, hoje, quantos metros tem lá? Hoje a gente tem 500 metros a loja, né, tem 500, aí tem 50% de mezanino, né, então tem 250 de mezanino, então dá 750, e tem mais um comodato, que é a varanda ali, de uns cento e poucos metros. Então quase 900, 850, por aí. Mas lá a gente abriu com as duas operações. Com a Casa do Lago. Que vem a questão que, quando a gente falou, não vamos abrir o quiosque, a gente falou, mas vamos levar a Casa do Lago, pensando em desovar já esse produto que a gente comentou. E eu sei que no shopping tem o aluguel variável, né? Mas hoje um imóvel de 500 metros, porque eles não cobram pelo mezanino, ou cobra também? Não, só cobra o quadrado, né? Hoje quanto vale um aluguel de shopping de 500 metros quadrados? Cara, vai variar demais mesmo. Varia porque o faturamento está sempre sendo atrelado. Não, varia pela localização do imóvel. A necessidade... Se você estivesse lá na Alameda, você ia pagar muito mais. Muito mais caro. Entendi. Muito mais caro. Varia muito pela necessidade que eles estão de alugar aquele lugar. Entendi. Oferta e demanda, assim. Um lugar que ninguém quer alugar, eles jogaram lá embaixo. Então, para vocês foi muito pra nós, bom. Nesse quesito, foi muito bom. Tanto que assim, a gente já abriu pagando percentual, porque eles sempre fazem uma conta. Eles colocam lá o condomínio, o aluguel, esse tipo de coisa, e eles, acho que, posso estar falando besteira, mas praticamente todos os contatos têm um valor de percentual, que é aquela coisa, se você estiver ganhando demais, eles vão querer participar um pouco mais, né? Então, assim, a gente já abriu, a expectativa deles, quando eu falava, né, de que ele tinha lá para setar a expectativa, era próximo do meu, que eles chamam de... o ponto de virada ali entre o aluguel mínimo e o aluguel percentual, variável. E aí eu falo, não, eu preciso pagar... Você nunca pagou mínimo? Não, nunca paguei. Sempre bateu o faturamento mais... Só o primeiro mês foi 30, a gente abriu 30 de abril, né? Vai completar um ano agora. Aí só esse mês que a gente pagou o mínimo. Agora do resto... Todos já foi para variável. Foi pro variável. Massa. Então, aí vamos para a inauguração. Investiu, 7, lago lá embaixo. Dá trabalho o lago? Olha, assim... O lago si, do chão, né? O lago em si, né? Eu acho que tudo vai da empresa que faz tudo, a questão de filtragem. Então, eles dão uma manutenção, não lembro se é mensal ou quinzenal, eles vão lá, toca filtro, esse tipo de coisa. Tem que dar ração todo dia, 2 vezes por dia. Tem que dar uma ração de qualidade, né? Tem ali as carpas e tudo. Hoje são 90 carpas que tem lá, então vai um tantinho bom de ração. Agora, assim, o que mais hoje vem dando trabalho pra gente, porque que nem eu comentei, ninguém nunca tinha feito um lago daquele jeito. Se for procurar em lugar, você vai ver um lago parado. Talvez você vê vidro por cima e água correndo por baixo, isso você vai ver mais. Mas agora, um lago ornamental com vidro por cima, acho que é fechado 100%, indoor, vamos dizer assim, não lembro de algum. E ele mesmo não tinha referência. Então, o que dá um pouco de trabalho para a gente ainda está estudando uma mudança ali, uma melhora, é a parte de embaçar um pouco. Né? Então, como a água demora para mudar a temperatura, né? A água ela demora muito mais do que o ambiente. Né? Então, embaixo, às vezes, esquenta a terra, esquenta a água. Em cima, liga o ar, fica mais frio. Aí ele gera e condensa a água e fica ofuscado. Entendi. Então, o cara olha para baixo, está tudo embaçado. Está embaçado. Né? Tanto que hoje a gente está quase semanalmente. Então, um colaborador nosso lá roda tudo, o vidrinho. Roupinha de roupa. Bota aquela roupinha de gente tá dentro do lago, roda tudo, porque dá para andar por baixo, né? Ele tem quase 2 metros de fundura. Então, ele consegue andar de pé, roda tudo ali. Para tirar o embaçado. Para ter a visualização, porque aquilo virou uma das referências do restaurante. Não pode estar negligenciado, né? Exato, né? O restaurante, acho que sim, são 3 pilares principais, eu digo que é a qualidade da comida. Você até brinca, né, que o produto ele é obrigação. Sim. Tem que ter, né, a qualidade. O atendimento, ele é às vezes é o maior diferencial de muitas casas. E um diferencial que às vezes é um pouco negligenciado, as pessoas acham que só com comida e atendimento vai resolver, é a arquitetura. É isso. Principalmente no mundo de hoje, onde todo mundo está querendo postar uma selfie, postar um story, gerar
aquela, vamos falar assim, aquela, não é inveja, mas gerar aquela desejo da pessoa consumir o que você está consumindo, que as pessoas vejam o que você está consumindo. Então, a parte de arquitetura também... Gera valor, né? Você consegue... Total. O cara vender o mesmo prato que você vende numa arquitetura simples, para uma arquitetura que você tem uma vista de um lago no seu pé. Total. Você consegue cobrar, às vezes, 30%, 40% a mais por conta do ambiente, né? E foi a conta que a gente fez quando a gente pensou em tirar o lago. A gente olhou e falou assim, gente, mas a casa já tá bonita, porque arquitetonicamente eu já diria que... se fosse chão de chão, já tá bonito. Eu já achava que era uma das casas mais bonitas de shopping que eu já tinha visto, modéstia à parte falando. Eu já tava muito encantado e todo mundo que via já tava encantado. A gente falou, será que precisa? E aí a conta que a gente fez foi mais ou menos a seguinte. Vou investir aqui, né? A gente investiu assim em tudo de lago, não só com a Gênesis, mas tem escavação, tem uma série de coisas que às vezes, a gente fala assim, em torno de 800 mil mais ou menos, 700, 800 mil. E a obra tem que esperar o lago ficar pronto? Depende, muitas coisas tinha embaixo, tinha uma né? logística. Então assim, tinha coisa que tinha que passar antes, tinha coisa que o lago tinha que estar pronto antes para poder fazer. Tem todo um cronograma para o lago. Tinha que ter um cronograma bacana. Então, a lógica foi a seguinte, se com o lago, que a gente imagina que vai ser algo que vai gerar um desejo muito grande, eu atingi meu break-even aqui em 3 meses antes, ele já se pagou. Estou falando de casas grandes, casas de faturamento alto. Sim, sim. Então, em 3 meses, 3, 4 meses, ele já vai ter se pago. Depois é só lucro que eu vou ter com ele. Então, a gente olhou e falou assim, não faz sentido tirar não isso. Ter. Não faz sentido não ter. E hoje o NPS da galera lá, o feedback dos clientes, ele tem esse efeito que vocês queriam, de impressão. Tem. A galera fica muito impressionada e... A arquitetura em todas as nossas casas, ela é um diferencial. Quando eu falo arquitetura, eu falo sim da parte arquitetônica de fato, falo com o interior, eu falo com o todo, né? Com o paisagismo, né? A gente preza muito isso nas nossas operações, então é óbvio. Família de flores, né? Minha mãe sempre pega muito no pé, tem que aguar, tem que botar flor artificial, você não vai encontrar no nosso restaurante, entendeu? Ela mata a gente. Né? E aí sempre pega muito no pé disso, com razão, e as pessoas sentem, cara. Totalmente, total. O cliente percebe. A gente que já está lá dentro, já acostuma com o ambiente, a gente não percebe muitas vezes alguns detalhes. Mas assim, a gente tem, por exemplo, a gente chama de lustre, né? Que é os peixes em cima, que são iluminados. Eu nem vejo aquilo. Eu nem lembrava que aquilo existia. Aí às vezes eu tô lá sentado, a pessoa... Olha, mãe, olha os peixinhos, que bonito, não sei. Aí as pessoas vão em Campinas. Aí eu tô lá sentado de ouço. Os peixes. Porque tem os peixinhos lá. Você viu? É lá igual o de Olambra, tem os peixinhos. Eu falo, gente, a pessoa marcou o peixe no teto de Olambra, sabe? Então, assim, são detalhes que constroem a marca. Então, é óbvio, né? Isso você gera uma expectativa. Pô, se eu for fazer uma outra casa, a gente vai ter que surpreender novamente. Sim. Né? Pô, muito massa. E aí, inauguração já abriu cheio também, igual o em Olambra. A gente já abriu, que nem batendo essas metas de faturamento, totalmente eu insatisfeito, tá? Eu falo, não, quero mais. Acho que não tá legal ainda. Tem potencial para muito mais, apesar de já estar batendo o que eles imaginavam ali, eu falei, não, tem potencial para muito mais. E como foi a reação dele quando eles bateram a expectativa em 2 meses? Na verdade, assim, né, meus 15 dias era case do shopping, entendeu? Caramba. Era case da companhia, não é nem do shopping. A gente tá falando do Grupo Allos, que é o maior, que é a fusão da BR Malls com a Aliança, né? O maior grupo, fundo de shoppings do Brasil. Então, o trabalho deles de validar vocês, dele ter ido no restaurante, eles trataram como case de trabalho deles. Tipo assim, mano, acertamos muito. Baita case. Caramba, legal pra caramba. Valorizaram muito a gente também, né? Então, assim, a gente recebeu N visitas, né? Então, assim, o CEO já foi lá do grupo, uma série de... recebemos muita gente deles, começou vários assédios ali, porque assim, né? Então a gente era um restaurante que deu certo em Olambra, aí a gente vem para Campinas, né? Você estuda muito o mercado, sabe que Campinas ele é meio que um dos
uma das Exigente. cidades de validação. Sim, muito exigente. Do Brasil. Então, tem muita rede que vem para Campinas para validar a operação. A galera brinca que se deu certo em Campinas... Eles meio que tem isso. Deu certo em Campinas, deu no vai Brasil. dar certo em outros lugares do Brasil. Então, eles já vêm assim, pô, vão abrir outros e não sei o que e tal. Eles falam, calma aí também. Porque nesse momento também foi um dos momentos mais críticos ali. Porque uma coisa é faturamento. E o faturamento, ele te enche de ego, né? Você fala, nossa, agora tô faturando horrores, né? E eles só vêm faturamento, né? Eles só vêm faturamento. O governo, o shopping e o iFood. A galera que gosta de faturamento. E aí eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, e o meu dinheiro, cadê? E o dinheiro para pagar o investimento aqui, cadê? Aí a gente olhou e falou assim, tá crescendo. Olambra crescendo. E não sobrava, a gente falou, peraí. Falou pros caras, ó, não vem com esses papinhos, não. Eu já até falava pro meu pai, falei, pai, para com essas ideias aí de expansão, que a gente tem que olhar para casa, falar para eles, ó, não é o momento agora, não queremos falar disso agora, a gente tem que fazer um trabalho interno. Né? Nisso a gente estava já num processo de construção do nossa central de produção e tudo. Ainda não estava pronta, né? A gente estava finalizando ela, estoque, tudo. A gente sentou e falou, a gente precisa olhar que nosso CMV não é porque a gente está faturando que está dando dinheiro. Né? Então a gente foi ver, nosso CMV estava altíssimo. Então estava beirando quase 40%. Vocês replicaram o cardápio de Olambra para cá até com precificação? De início, sim, pensando em ganhar um pouco de mercado e depois já ajustamos um pouquinho. Ou vocês trabalham com preço diferente? Preço diferente. Algumas coisas iguais, coisas que já tem uma margem mais interessante igual, e algumas coisas que já a margem já é mais apertada, como o custo de shopping ele é muito maior, né? Aí a gente já precisa teve que alocar isso no cardápio. Exato. E aí a gente olhou e falou, não, a gente precisa estruturar a nossa operação, não tá legal. Tá crescendo, tá faturando, mas aí veio o trabalho interno. Aí a gente começou um trabalho interno de olhar estoque, movimentação, mudamos bastante pessoas dentro da empresa. O meu pai ali, quando ele entra num projeto, vamos falar assim, ele tem uma visão muito sistêmica ali, ele consegue enxergar a situação toda e traçar uma rota ali de caminho, né? E aí ele olhou, a gente sentou, falou, eu vou assumir isso aqui, esse assume isso. A gente falou, não, vamos assumir um pouco, deixa eu tirar um pouco algumas coisas da mão de líderes, de colaboradores, vamos assumir algumas das coisas, porque desse jeito... Porque, assim, muitas vezes nesse crescimento foi aquela coisa, não, eu posso fazer, então vai lá e faz. Esse aqui é que eu faço? Não, vai lá, faz que eu tô fazendo outra coisa. Só que sem desenhar o processo, sem desenhar o acompanhamento, o checklist, sem desenhar as metas, simplesmente... E aí, assim, algumas coisas muito bem sucedidas e outras não. Né? E nesse meio tempo a gente enxergou, assim, que o dinheiro estava indo pelo ralo. E aí a gente entrou nisso, né? Fizemos ali isso, tô falando ali de outubro, novembro desse ano para cá. Fizemos uma mudança muito grande, começamos no restaurante. Aí em janeiro fizemos uma mudança maior na Casa do Lago, né? Assim, de impactar às vezes mais de 10, 12% do CMV total do grupo. Né? Então, muita coisa. E aí nisso a gente falou, olha, a gente precisa organizar esses processos, organizando nossa logística também, que tava assim, todo dia vinha para Campinas fazer coisa, sabe aquela coisa? Encarece demais. Você não vê esse custo, assim, parece que esse custo não existe, mas ele tá lá, né? E de lá para cá, consolidamos muito isso, vem uma crescente, né? A nossa comparação em Campinas vai começar agora, né? Que a gente vai ter uma comparação com o ano anterior, até então a gente tinha previsões e tudo, e agora começa a gente avaliar o desempenho comparado com o ano anterior. Já consegue cruzar a informação. Exato, E, cara, como é que foi o quesito da entrada ruim do shopping, né? Então, era uma entrada muito ruim, vocês têm algumas métricas que melhorou o fluxo de gente ali, o shopping passa alguma coisa disso para vocês, até o ranking de restaurantes,
Como que vocês estão posicionados hoje no shopping? A gente estamos ali, né? Tava na entrada que era menos movimentada. Isso tudo são informações que a gente que eles passam de forma ali. Eles sabem exatamente qual a entrada. Eles têm tudo, né? Tem fluxo de pessoas. Fluxo de pessoa que entra, que sai, a cara de cada um. Tem a informação de tudo, né? E assim, era a entrada menos movimentada do shopping, não é mais. Teve um aumento ali de, vou estar falando assim o número, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos 3 a 4% de crescimento, não da entrada, do shopping inteiro. Então assim, passava, se eu não estou enganado, de 11 a 12%. Passou a passar por ali de 15 a 16% do shopping inteiro por aquela entrada. É como se aumentasse 30, 40% o fluxo daquela entrada, da porta. Tudo cliente nosso? Não necessariamente. Mas teve alguma outra mudança relevante ali por ali? Então, exato, não. A única mudança foi vocês. Foi a gente. Então, assim, tem a mudança do cliente que vem, tem a mudança da própria estética, ficou agradável, ficou um lugar gostoso, né? Então, ficou um lugar que a pessoa não se sente parando num breu, ela se sente parando num lugar bacana. E sabe o que eu percebo também? É fácil de estacionar. Também. Então, às vezes o cara fala, pô, eu vou fazer minhas compras, na volta já almoço no lago, já tô no carro, já marcho. Mas assim, a diferença é gritante de quando a gente fazia a obra, como era estacionar ali quando a gente fazia a obra. Né, meu pai que ia todo dia lá na obra, meu irmão, sabe assim, a gente parava sempre na primeira vaga, assim, mais próximo do restaurante. Agora. Hoje, vai de segunda, vai de terça, vai de quarta, mudou muito isso também. Ainda é o melhor, assim, o lugar mais fácil de estacionar ainda é, de certa forma, é um dos melhores lugares para parar. Sim. Mas mudou absurdamente. E hoje vocês estão no ranking de restaurantes lá do Dom Pedro, vocês já conseguiram galgar posições legais? Como é que tá isso? Então, assim... Porque lá tem restaurantes muito grandes, né, velho? Grupos muito fortes. Grupos muito fortes, né? Muito consolidados. Madeira, Outback, Jangada, Camarada... L'Entrecô, pô, tem muitos, velho. Tem Barbacoa, Giovanetti, Matuto. Caramba, tem muita gente forte. Tem muita gente forte, né? E assim, a gente já chegou a ficar em terceiro, quarto. A gente já abriu de cara próximo do 7º restaurante mais movimentado. Chegamos a ficar em terceiro, quarto. Mas muito bom, pô. Impressionante. Isso é menos de um ano, na entrada menos. Então, assim, se for falar pelo shopping, nesse quesito, eu sou menos favorecido nesse sentido. Né? Mas mesmo assim, a gente está conseguindo, né? É óbvio que é um trabalho muito grande também de mídia, né? Que a gente faz. Então, a gente tem bastante case de sucesso ali de que a gente fez, que trouxe muita visibilidade para o restaurante. Agora vai muito também fazer o bom trabalho, fazer que o cliente indique, né? Sim. Esse eu acho que é o mais duradouro, porque viralizar é legal pra caramba, mas ele tem um pico e ele também tem uma queda, vamos dizer assim, de certa forma rápida. Né? E a viralização tem que justificar com a entrega na ponta, Se né? chegar lá e você... E aconteceu com a gente, aconteceu de viralizar no momento que a gente... Porque você nunca sabe quando vai viralizar. Você acha que 10 coisas vai viralizar, não viraliza nenhuma. Aí você nem tem expectativa, viraliza. Né? Isso no mundo do Instagram, hoje em dia, TikTok, é muito normal. Então a gente não estava esperando, viralizou. A entrega realmente deixou a desejar. Sabe? Pô, a gente saiu de 40, 50 festivais num sábado para 120. A equipe era a mesma. A quantidade de peixe que eu tinha era pensando em 50, 60. A gente está falando de insumo de alta perecibilidade. Né? Então a gente fala ali de um movimento desse, o que eu faço? Sim. É óbvio que a minha entrega não compactuou, né? O próprio atendimento, o serviço. Então, isso faz com que eu sei que muita gente ali, infelizmente, teve uma experiência negativa. Aquela coisa do empreendedor, corrige a rota, ajeita, final de semana seguinte você tem que, talvez não vai dar conta dos 120, mas 90 você tem que garantir bem. Sim. Né? E aí até você equalizar. Aí até que vem outra onda, aí você aprende de novo. Isso é algo que no nosso ramo, acho que você passou por isso recentemente, né? E corrige rápido. Você tem que corrigir rápido. Quem não corrige rápido, quem não tá ali, acha isso aí vai passar, ou
Ou se acostumar com o caos, né? É. Tipo assim, eu tô acostumado com o caos. Aqui é caos mesmo. Não é assim que é pra Não, ser, não é. entendeu? Igual assim, a gente tinha uma referência de outros restaurantes lá na nossa cidade, né? Até era uma briga que a gente tinha, porque muitos cozinheiros nossos tinham vindo de outros restaurantes lá, e eles achavam bom 40 minutos um prato. 40, 50 minutos. Eles achavam bom, eles falavam, lá demora 1 hora. 40 tá ótimo. A gente falava assim, 40 não tá ótimo. Ah, mas você vai nos outros é 35, 40 também. Mas a gente precisa entregar com menos, a gente precisa entregar com 20, a gente precisa rodar a mesa, né? Então, assim, é o que você falou, tem gente que acostuma ali com o caos, acha que aquilo tá bom e segue a vida isso. daquele jeito. Até talvez por isso que tenha feito tanto sucesso. Exato. Esse nível de exigência. Cara, muito massa essa história. E aí, partindo um pouco pro futuro, João, o que vocês estão almejando? Eu sei que agora a Casa do Lago saiu do Lago do Holandês imóvel, né? Vocês inauguraram um quiosque dentro do shopping, com mesas próprias, quiosque próprio, até para aumentar um pouco o espaço do Lago do Holandês ali Exato. fora, né? E partindo para dentro do shopping. O que vocês estão pensando para o futuro do grupo, assim? Essa movimentação, a gente praticamente voltou à origem da nossa ideia inicial, que era abrir o quiosque. A gente colocou realmente a Casa do Lago agora no fluxo de pessoas. Eu digo para você e digo para qualquer um que estiver assistindo, se você tiver a opção de pagar às vezes o dobro para estar no lugar certo, é melhor. Paga. Pensa bem nisso. Às vezes parece que não vale a pena, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Pode ser que você vire um sucesso sem estar naquele lugar, pode ser. Mas a facilidade... Você mitiga o risco, né? Nossa, totalmente. Então, assim, eu levei praticamente os mesmos produtos, né? O que eu trouxe a mais no quiosque foi a parte de salgados, que a gente não tinha. Porque não Quando era no Lago, sentido. você vendia os croissants, os entremês e os gelatos. Croissant, entremês, gelatos, pães, basicamente isso. E ainda até fazia alguns lanches, que hoje eu não faço no quiosque. Mas, assim, o que hoje a gente vendeu em 5 dias representava nosso melhor mês de faturamento quando tava a casa... Mesma marca, mesmo shopping, mesmo produto. 100 metros de distância. 100 metros de distância. 100 metros de Caramba, distância. velho. Mas, assim, agora o quê? Né, se o pessoal tiver curiosidade, vê lá no Instagram, a Casa do Lago.oficial, né? A gente fez realmente um quiosque aproveitando as frentes dos corredores. Todo corredor que a pessoa vem, ela tem uma vitrine, então ela é impactada pelo nosso produto de cara. De um lado ela vê o gelato, do outro ela vê a confeitaria, né, os entremês, os outros doces. Quem vem da entrada vê os pães, quem tá na saída, quando vai já passa, vê um pão. É engraçado, né? Vender pão em shopping. Sim. Eu particularmente... O cara levar embora, né? O cara levar embora. É raro, né? É raro. Muita gente fala assim, nossa, vou levar um pãozinho. O que vende de pão domingo, no final do expediente, a gente tá assim, a gente fala no restaurante, estamos nadando lá para entender a produção, para fazer. E vocês estão entregando para o quiosque de Olambra esses pães ou do Dom Pedro mesmo? Não, aí a gente já tinha tirado tudo do shopping, a produção, a gente já fazia a produção em Olambra, né? Então a gente faz a produção lá em Olambra e abastece a casa e o lago. Exato. A gente faz essa produção lá. E aí traz para cá praticamente pronto. Cara, é uma operação extremamente mais fácil que no restaurante, né? A gente tem praticamente os produtos vêm prontos, né? Vem ou congelado ou refrigerado. Como a gente tem um volume, um consumo muito alto, então o produto é sempre muito fresco. O produto chega, 2 dias já foi embora, né? O produto podia durar 10 na vitrine de doce, em 2 dias ele já foi consumido. Na segunda-feira, não, na quarta, né, após o feriado, a vitrine amanheceu, dava até dó, assim. Falava assim, não tem nada para vender. É bom, porque tinha vendido feriado tudo. Vendeu tudo. Olambra também movimentou muito, então, como ainda era uma operação só, e agora a gente o bom que é perto também, né? Você consegue abastecer nessa urgência, assim, consegue abastecer rápido, né? A gente tem um veículo próprio, né? Refrigerado e congelado, então já deixa um estoque lá de coisas prontas, né? Não estamos conseguindo fazer isso, né? Porque não está dando ainda pela produção. Mas agora a gente está correndo atrás para fazer um pulmãozinho. Até dos mais vendidos, né? Que aí você vai conseguindo ter parâmetro. Exato. E o legal o quiosque é uma coisa engraçada que, assim, a expectativa do cliente ela é muito diferente. Num restaurante, ele entra, ele tem uma expectativa muito alta, uma exigência muito alta.
Num quiosque de café, a exigência é muito menor. Eu acho que você se colocou num patamar de cafeteria que é meio commodity, né? Só que aí quando você chega ali, você coloca uma entrega de alto nível. Olha, assim, você tem restaurante e, assim, a gente tem que saber que é normal, que vai ter gente que não vai gostar do nosso produto, vai ter gente que vai reclamar, você tem que lidar bem com isso. E todo dia, assim, vai acontecer uma ocasião. No quiosque a gente teve, acho que, uma reclamação, com razão, que realmente o produto não estava no padrão que a gente queria apresentar, né? Mas do resto, só elogio. Caramba. Então, assim, isso é muito gostoso de trabalhar. E daí já abre a mente, né? Você falou de futuro do grupo. Vocês estão meio que fazendo esse quiosque para validar esse modelo, e aí num processo de expansão com baixa complexidade, comparando a Casa do Lago Olambra com a Casa do Lago Quiosque, é muito discrepante complexidade, né? Exato. Atendimento, arquitetura. Exato. Eu utilizo de um espaço que eu já estou. Óbvio, tem que fazer, né, uma arquitetura bacana do quiosque, mas nem se compara. Mas lá em Olambra tem um piano, né? No meio do salão. Já vale quase meio quiosque. Né? Exatamente. Então, assim, a gente já olha para isso como um business ali para expandir de forma diferente de um restaurante, da Casa do Lago. E aí a gente tem que cada vez evoluir nosso processo produtivo desses insumos, né? Mas quem tem uma cozinha de produção hoje sabe que a diferença de você ter uma pessoa focada para fazer um processo produtivo, não ser a mesma pessoa que vai já puxar um risoto, puxar uma carne, é totalmente diferente a qualidade. Muito. A pessoa está focada naquilo ali. A pessoa, às vezes, que ela vai ter outra atividade ali, às vezes ela não quer seguir uma ficha técnica, às vezes ela olha aquilo e está fazendo outra coisa junto. Agora, quando você tem alguém focado na produção, se você está produzindo aquilo, a padronização e a qualidade que sai é muito maior. Então, é um processo nosso. E eu sei que tá novo, né, Casa do Lago, tem que 20 dias? 16 hoje. 16 dias hoje. Você já consegue ter um comparativo de faturamento com Olambra? Hoje, assim, a gente está falando de operação com 8, 9 pessoas, né? Assim, sem contar, vamos dizer que a produção venha pronta, né? 8, 9 pessoas, Dom Pedro. Uhum. E já está chegando vamos falar assim, não vai fechar o mês, tem feriado no meio, tem bastante variável que a gente ainda precisa analisar, mas vai chegar para de 80%, 90% do faturamento. De lá? E lá você tem quantas pessoas? Lá já tem Vamos falar que agora eu dividi a produção para ambas as casas, né? Então ela não é de nenhuma. Sim. Aí a gente já vai lá para umas 15, 16 pessoas. Quantos assentos tem lá? Lá a gente vai ter... Se fosse usarem todos, tem mais de 100 assentos. 100 assentos contra o quê? 20? Você tem ali 30? Ali tem uns 30. 30, 100 contra 30, o dobro de funcionários. E aí, assim, a questão investimento inicial também é discrepante. Sem contar os freelancers, né? Que em Holanda a gente ainda tem que ter muito, porque como é muito concentrado no final de semana... Olha que loucura. Né? Então a gente lá não precisa de... Sim, precisa de um ou outro, às vezes faz alguma coisa. Agora, em Holanda, às vezes eu tenho 6, 7, só na Casa do Lago. Sim. Então, cara, meu principal insight disso é o mesmo que eu tô vivendo no Tenho, que aí fica para você que tá ouvindo. Modelo de negócio. Às vezes você tem produto, você tem marca, você tem storytelling, você tem atendimento, mas o seu modelo não é escalável. Então, o que vocês têm lá em Olambra, na Casa do Lago, talvez não seja escalável, mas você conseguiu adaptar o seu produto a sua marca, a sua exigência, a um modelo que você fala, caramba, investi menos complexidade, faturando 80%, 90% do que eu faturo na maior, essa planilha às vezes bate mais do que a de lá, entendeu? E é um modelo escalável que às vezes para um franqueado ou para um sócio operador, um investimento menor, um payback baixo, né? E mantendo a qualidade, mantendo a marca, nível de complexidade baixo. Então, cara... é um modelo que a gente olha e fala assim, nossa, agora vem realmente brilhando os olhos, porque a gente sabe que a gente tem uma certa limitação na hora de gerenciar um grupo, né? Sim, sim. Você imagina se você tivesse já só nas suas costas 5 tanks. Sim, sim, muito... É muito diferente. Então, por isso que muita gente franquia, por isso que muita gente tem divide o peso, né? Tem uma série de coisas. Cara, muito massa a história. E aí vou dar um spoiler pra vocês, hein? Não sei que dia que vai sair esse episódio, mas
a Casa do Lago vai produzir gelato pro Tanks, velho. Sabor exclusivo. Exclusivaço. Lucas, irmão do João, falou assim, Lucas, tenho capacidade produtiva de gelato para restaurantes. Vamos começar no Tanks com o sabor que você queira. Eu desenvolvi uma sobremesa, falei, cara, eu quero uma sobremesa que tenha isso e isso no gelato. Eles me levaram lá em Olambra, me deram 5 sabores, a gente experimentou junto, levei para minha equipe, experimentou também, aprovamos, e no cardápio novo vai ter sobremesa com gelato exclusivo da Casa do Lago. Então você que é dono de restaurante e tem dor com sorvete gelato, que é uma dor do nosso mercado, é difícil a gente achar gelatos especiais que fornecem. As maiores gelaterias da cidade, elas não fazem esse trabalho de food service, então a Casa do Lago está se disponibilizando para isso. Então chama lá no Insta, o João, o Lucas, quem sabe dá negócio pro restaurante de vocês. Gelato de altíssimo nível, tá? O sabor que a gente escolheu, ó, tá incrível. João, cara, muito bom o bate-papo, tá curtindo? Bacana. Então vamos para a reta final. Quem são suas referências? Hoje pode ser gente que já foi, gente que está vivo, gente do food, gente de empreendedorismo, artista, figura pública, família, né? Hoje, quem são a galera que você se inspira aí na sua jornada? Eu acho que assim, é óbvio que o meu pai ele acaba sendo uma das maiores inspirações. Você falou do Ricardo ali, muitas Ricardo, vezes. Né? A gente discute muito, é aquela coisa, né? A gente tá é um restaurante, é um grupo, né? Vou dizer assim, familiar, mas tem muito lado familiar ainda. E então a gente está tentando evoluir muito nesse sentido, para deixar um pouco de ser uma coisa familiar, virar alguma coisa mais profissional. Então a gente acaba debatendo muito, tem bastante aquela discussão pró-negócio, né? Sim. Mas é uma das referências e com certeza é um dos pilares que fez o Lago chegar onde, graças a Deus, chegou. Acho que assim, no mundo do empreendedorismo, né? Acho que uma grande referência que eu tenho, principalmente na forma de conduzir o trabalho, na parte ética e moral que transmite, né? O Thales Gomes, né? É uma pessoa que, às vezes, até meio chato, que ele faz tudo parecer muito fácil e prático, né? Você fala assim, caramba... Ao mesmo tempo profundo, né? Com teoria, né? É impressionante mesmo. E acho que todo empreendedor, todo empresário que traz muito ali dos mandamentos de Deus, de Jesus, eu acho que são empresários que eu acabo me identificando mais, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente como empresário seguir os mandamentos que Jesus nos ensinou, às vezes a gente olha, parece que assim, né? O que Jesus faria aqui nessa situação? Fala, mas Jesus não tinha esse colaborador meu aqui, né? Mas quantas vezes também não foi a gente que criou aquilo? Muitas vezes. Quantas vezes não... Se a gente talvez tivesse tido uma postura diferente, talvez se a gente não tivesse prorrogado alguma coisa, postergado alguma coisa, não estaria diferente. Sim. Né? Então, acho que são referências, assim, como pessoas, né? Massa. E, cara, e do Move a Pro, como que foi para você essa entrada na comunidade, na galera? Que foi o que você mais tem aproveitado, assim, dessa turma, né? A gente sempre brinca, tem que ter comida boa, então eles estão dentro nesse quesito por muito, né? Então é uma turma muito massa e o João e o Lucas fazem parte lá com a gente, já visitamos a operação do Dom Pedro e a gente sempre posta lá trocando delivery, né? Eles são... O João menos porque é de Olambra, né? Mas o Lucas mais, que tá aqui em Campinas, então ele pede sempre. Como é que tem sido para você tá dentro dessa galera, assim, sabe? Vocês acompanham bastante ali nossa trajetória no delivery, de fato... A ideia nossa já era iniciar, o primeiro mês do restaurante já era abrir o delivery. Sim. Graças a Deus, muita loucura no meio do caminho, a gente acabou postergando bastante o início do delivery.
quando abrimos, acho que vou falar assim, que a gente abriu com mais força foi tem 2 meses. Porque Olambra não tem mercado, né? Exato. E aí quando vieram pro shopping, falaram, cara, vamos explorar delivery, estamos numa área boa. Só que aí começou tão na loucura, né? De adaptação, de fila, que a gente foi deixando em segundo plano e agora retomamos. Então tá no delivery, né? Tá no iFood, vai entrar 99 e então pede delivery para ajudar a gente a alavancar mais esse braço deles, né? E assim, mas tá sendo uma experiência bem bacana ali. Eu fico acompanhando o aplicativo ali toda hora que sobe um pedido, a gente corre ali para ver se está tudo certo. É óbvio que a operação ela ainda está acostumando um pouco, porque não é acaba que é meio que uma coisa nova. Sim. Né? Então, assim, a gente teve alguns problemas, né? A gente até discutiu, né? Vocês trouxeram ideias ali de como validar, como melhorar, para não ter principalmente as aberturas de chamado, né? Esse tipo de coisa. E para não perder a essência de vocês também, né? Exato. Então, de ticket médio, de qualidade. Exato, até foi uma das discussões no início, né, que a gente teve, né? Como que a gente vai vender nosso padrão? Vamos abrir uma coisa diferente para vender no iFood? Aí a gente sentou e discutiu, será que a gente não vai fugir um pouco da marca? Vamos vender então o que a gente tá oferecendo para o cliente? Porque o cliente que pega o iFood, o delivery, principalmente do Lago, a gente tem uma recorrência muito boa. Então, normalmente são o segundo, terceiro, quarto pedido. Não é só o primeiro pedido, sabe? Por causa de cupom. Então, assim, a gente entende que a gente está construindo um mercado novo. Um mercado novo e estou construindo ali um possível cliente para minha loja. Sim. Então, se esse cliente não tiver uma experiência bacana, então não é só vender. Mas, assim, acho que do Movia Pro, acho que uma das partes mais proveitosas, assim, para mim, no caso, acho que muito por causa do nosso desse nosso movimento de estar iniciando mais agora o delivery, é realmente o ambiente. Acho que a turma que está lá dentro é uma turma muito bacana. Então, assim, a gente troca muita... É um dos grupos que eu mais participo, velho. Eu tô sempre lendo. Tem grupo que eu largo lá e falo, perdi a conversa. Isso aqui eu faço questão de ler. A gente troca muita coisa, aí vem alguém dar um palpite, às vezes você já não concorda, você dá um palpite e fala, cara, acho que não. Aí vem um outro e traz um insight relevante. Massa, é isso e também é um ambiente que faz a gente se mexer, faz a gente pensar em crescimento. É isso. Não só como pela empresa, mas também como profissional também. Massa. E a Casa do Lago tem oportunidade de delivery, hein? Tem também. Pô, viaja bem o produto. A gente tem o sushi, a comida japonesa que a gente ainda não colocou. Não colocou. Eu nem tô falando do gelato, mas Bátio vende bastante delivery, velho. Então, é questão de embalagem. Pães. Croissant. Tem bastante coisa. Dá de pra fato, pôr, a gente, que nem eu até estava falando agora há pouco, né? Às vezes a gente quer fazer um pouco de muita coisa ali da operação, às vezes a gente tem que abrir mão de bastante coisa para que a gente consiga fazer tudo. Então, delegar algumas das coisas ali para... E no quiosque a dificuldade vai ser estoque, né? Porque como você tá tendo essa oscilação de demanda, né? Acaba as coisas da vitrine, não acaba. Então, às vezes, vai estar no delivery, você vai ter que ficar desligando as coisas, porque não tem mais croissant. Ou você vai vender um no delivery, você tem um cliente na sua frente esperando o último aqui, né? Então, a gente vai ter que organizar isso bem para conseguir atender os dois de forma... porque se for para... É o que a gente decidiu com esse adiamento do delivery, né? Se for para atender mais ou menos, melhor não faturar. Nem fazer, Vamos devagar. Muito massa. Curtiu? Bacana pra caramba. Você vai falando, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Aí eu falo, nossa, acho que tem um monte de coisa que fica para trás. Já mas agregou muito. Então, antes de eu finalizar com as perguntas rápidas, vende o negócio. Fala onde se encontra, endereços, delivery, evento. Então, tanto Olambra como shopping, né? Bom, então, para quem ainda não conhece, né? A gente tem o Lago do Holandês, como vocês ouviram toda a história aí. A gente tem em Olambra. É uma experiência, modéstia à parte, para você levar a família, para você levar a namorada, o marido, os filhos, né? É uma experiência muito bacana. Em Olambra também, que já é uma cidade que por si só extremamente charmosa, vale a visita. A gente tem a Casa do Lago, então você passa, almoça no lago, dá uma passeada pela cidade, depois come uma sobremesa, toma um cafezinho da tarde lá na Casa do Lago. É outra experiência também. Você se sente ali no outro país, o pessoal brinca.
tudo de altíssima qualidade. Você que é aqui de Campinas ou não tá afim de pegar a estrada, não quer beber longe, quer vir de Uber, a gente tem o Lago do Holandês agora no Shopping Parque Dom Pedro, ali na Entrada das Árvores. Para quem não sabe onde é a Entrada das Árvores, entrando pela entrada principal ali, a primeira, passa a entrada do Outback, passa a Alameda, é a próxima entrada ali atrás, né? O pessoal que é mais das antigas, atrás do kart ali, né? Tinha uma estufa também, então fica ali. Pro lado de trás lá da Bodytech, né? Exato. Você vem pelo outro lado, aí você tem que passar a Bodytech para chegar. Isso. E assim, é outra experiência. Eu já conheço lá. Pô, vai lá que é outra experiência, vale muito a visita. Né? A gente trabalha, até às vezes perguntam, pô, qual que é a gastronomia? E acho que é muito, assim, a gente busca oferecer o que a gente oferece, a gente busca trazer muita excelência, né? Então, a gente tem cortes de carne, são feitos na parrilha, a gente tem o sushi, a gente tem o camarão na moranga, o joelho de porco. O que mais vende hoje? Se eu for falar assim, faturamento em Campinas é o Festival Oriental. Sushi. Festival Oriental é o maior faturamento por item, vamos dizer assim. E lá em Olambra? Em Olambra, assim, o que mais vende é o Rei do Lago, que é um prato de pirarucu, feito com a nata de alho poró, acompanha um arroz de pupunha com camarão, um vinagrete de banana da terra. Putz, delícia, hein? Esse eu nunca comi. Tem no Dom Pedro também? Tem também. O cardápio hoje é igual, as duas operações. É que eu sou fissurado em sushi, então devo ter ido no Lago Dom Pedro umas 5 vezes, todas foi sushi. E a gente agora tá planejando aí fazer uma mudança no sushi, trazer novidade também, né? Para quem já foi querer voltar e ter uma experiência diferente, né? Legal. A gente vai fazer isso. E a gente abriu agora, como a gente estava comentando, o quiosque da Casa do Lago. Fica ali na Entrada das Árvores, só que agora dentro do shopping, então de frente à C&A. Então fica ali, é meio que difícil de você não ver, chama bastante atenção. Lá você vai poder provar praticamente tudo que tem em Olambra, com exceção dos brunches, que o pessoal gosta muito em Olambra, né, de tomar o café da manhã. Em shopping... Você tem menos equipamento. Tem menos equipamento. O que você tem de equipamento no quiosque hoje? Lá a gente tem um forno Speed, que é o forno com micro-ondas e finalização. Assim, eu tô falando do quiosque, né? O Speed e o resto é máquina de café. Aí, do gelato, a gente tem a vitrine do gelato, as outras vitrines e refrigerado. Muito pouco. Eu tenho a máquina que espreme suco e liquidificador, moedor de café, esses utensílios. Aí só que a gente tem a retaguarda hoje do restaurante. Então eu posso hoje utilizar... Exato. Fico pensando como que é um quiosque que não tem um suporte, né? Ele tem que abastecer com muita frequência, né? Porque não tem espaço de estoque. Na verdade, os shoppings eles disponibilizam para você alugar tipo um armazém. Legal. Dentro. Então, assim, todos os outros quiosques que não tem esse suporte, tem um estoque. É óbvio que ele não vai conseguir ter forno nesse estoque, aí ele vai ter que ter um forno diferente na operação dele, se ele precisar assar alguma coisa. Mas a estocagem ele consegue fazer nesse... Nunca fui porque a gente não tem, mas nesse depósito deles lá. Sim. Refrigerar, uma coisa assim. João, cara, prazer te ter aqui. Igualmente. Foi muito massa. Sou muito fã do seu trabalho. Você e seu irmão fazem um trabalho incrível. Espero que tenha sido produtivo para você. Então, que chega até o final, né? É isso. A gente vai finalizar com as perguntas que vocês gostam, mas agora se inscreve no canal, deixa o like, segue lá Lago do Holandês, Casa do Lago. Curte, comenta, compartilha. Se você estiver assistindo, tira uma fotinha, posta, marca a gente que a gente quer se conectar com você. E, para finalizar, as perguntas rápidas. Vamos lá. Que eu ponho você na sinuca. Crescer ou lucrar? Eu era muito crescer, mas hoje eu falo que lucrar é aquilo. O faturamento, às vezes, é muito ego, né? É isso. Boa. Intuição ou dados? A gente acaba hoje indo muito na intuição. É assim, né? Tô falando da perspectiva e não do que eu acho que deveria ser. Sim, não, é isso. Estamos correndo atrás de dados. Boa. É muito importante. Planejador ou executor? Eu acabo sendo muito planejador, mas Aí tem seu pai para o equilíbrio da sociedade. É o equilíbrio da sociedade. Massa. Margem alta ou volume alto? Eu acho que... Hoje vocês têm volume... Eu acho que o volume... do que a gente se dispõe, que a gente quer crescer, então apesar de falar lucro, naquela primeira resposta, o volume ele te permite
crescer de uma forma maior. Então, assim, muita gente às vezes pensa muito na margem alta, mas não tem volume. Você vai talvez ganhar seu dinheiro ali e tudo, mas dificilmente você vai conseguir expandir, né? Boa. Enquanto você com volume consegue trabalhar para chegar numa margem alta. Sim, é isso. Reduzir custo ou aumentar vendas? Acho que aumentar vendas. Aumentar vendas, também sou desse. Essa aqui é fácil para vocês. Promoção ou geração de valor? Tem que gerar valor, Gerar né? valor. Se não gerar valor... É a cara de vocês. Giro de mesas ou ticket médio alto? Os dois conseguem, né? Os dois. Mas assim, o giro de mesa, a gente tem que gerar valor. Então, assim, a gente tem que oferecer a experiência. Mas tem hora que você precisa girar a mesa, né? E principalmente quando a gente tem fila de espera, né? E como a gente tem bastante fila de espera, principalmente no final de semana, você tem que trabalhar para entregar o prato rápido e girar a mesa. É isso, boa. Simplicidade ou inovação? Eu acho que a inovação, ela é o que vai fazer você perpetuar, né? Hoje a gente tem atualizar, né? muitos cases que o básico tá sendo um baita de um sucesso, mas eu acho que é mais difícil você ser um case de sucesso simples do que você trazer inovação, se diferenciar nesse sentido. Com certeza. Visual ou sabor? Os dois? Tem que ser os dois, né, cara? Uma comida boa mais feia ou uma comida bonita mais ruim? É aquela coisa. Um vai vender, mas o cliente não vai voltar. O outro, talvez o cliente nem vai comprar. Então, talvez é melhor a comida visual. Mas tem que ter os dois, senão não vai pra frente. Para consumo de delivery, frete grátis ou cupom? Olha, eu sou péssimo para falar qualquer coisa de delivery, porque na minha cidade praticamente não tem. Mas já ouvi muito, frete grátis. É bom. Você prefere, como consumidor, você não gosta de pagar frete. Não. É isso. Não, Mercado Livre. Então eu posso falar assim, porque eu sou um consumidor do Mercado Livre. É isso. Eu fico bravo, pagar às vezes R$300 e pagar R$2 de frete. Eu falo, pô, pagando R$300 no negócio, frete grátis, acho que frete grátis, como consumidor, te agrada mais. Gestão de pessoas, treinar ou trocar? Se não tiver o treinamento, o custo é altíssimo, né? Então precisa ter o treinamento, mas também precisa saber a hora de tocar. Tem gente que demora para demitir, né? Até tava vendo um corte ali do Bestimol falando, né? E ele fala muito sobre isso. Então precisa também saber a hora. Essa é difícil, porque às vezes tem um relacionamento, né? Mas você só vai fazer isso certo se você tentar treinar. Se você não tentar treinar... Então, primeiro é treinar. Eu também sou dessa linha que se não treinou, se você não deu todas as ferramentas para esse cara performar, ainda vale a pena você investir, né? Exato. Antes de trocar. Agora, investiu tudo e não deu, aí não tem jeito. Controle ou confiança? Olha... Hoje a gente tem muita coisa de confiança, que é o que eu falei, e hoje a gente está mudando muito para controle. Infelizmente, não é nem que a pessoa não seja de confiança, mas às vezes nem ela sabe o que ela está fazendo. Sim. Às vezes nem ela sabe que ela está fazendo errado, ela acha que ela está fazendo certo. Concordo. Se não tiver o controle, então o controle ele é mais garantidor do sucesso. Boa, e a última, que até agora todos responderam a mesma, vamos ver se você... Provavelmente você vai na mesma linha, que é segurança ou risco? Se fosse pra ser segurança, a gente não tava aqui, né? Tava lá vendendo flor lá, tranquilo. Tem bastante risco também, tá? Mas você tava mais consolidado, né? Muito mais tranquilo. Ou tava só com o lago lá em Olambra. Tranquilão lá, faturando bem. Não tinha feito um lago no chão de vidro. Não tinha outros projetos a caminho, então Tem que... Assim, acho que é perfil, né? O meu, com certeza, é disso. Da maioria. É postar. Cara, João, obrigado. Prazer ter você. Espero que tenha gostado. Muito legal. Tenho certeza que vocês vão crescer tanto que a gente vai ter que voltar aqui mais vezes para atualizar o papo. Novas casas. Se Deus quiser, daqui uns 2, 3 anos vai voltar aqui com 50 casas e a gente vai falar, putz... Estamos aí, tem muito trabalho pela frente, mas temos aí um futuro promissor, se Deus quiser. Top. Galera, toda sexta, empreendedor de verdade, raiz, mão na massa do food service. Então você que curte esse mercado, que trabalha nesse mercado, não esquece de se inscrever, de compartilhar e a gente se vê sexta que vem no próximo episódio. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal.